Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando Histórias. E hoje a gente variou. Hoje ninguém pode falar que não, é só corrida. Mentira. Hoje a gente vai falar da parte psicológica no esporte. Na corrida. Na corrida. Claro que a gente já puxa a sardinha, né? A gente está finalizando agora os últimos dias aí que foi de Olimpíadas. E foi até... calhou de ser um assunto, assim, né? Simone Biles trouxe isso muito forte para o esporte. E acabou que deu tudo certo. A gente trouxe no momento certo. Então, para você que está ouvindo aí, hoje a gente está com a doutora Vânia Renaud, que eu desconfiava, mas não sabia. Que a gente teve um episódio com a doutora Ana Sierra e elas são ali, ó, mãe, filha, então tem tudo a ver. Se vocês precisam cuidar da saúde, já tá tudo na família. Combo Vai família. de um combo. Então, falar sobre, principalmente, inteligência emocional, como lidar com as frustrações quando vem do esporte. E antes, a gente acabou fazendo quase um podcast antes, de tanto que a gente foi conversando aqui. Mas é importante a gente falar sobre isso. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês dois. E falar de uma coisa que eu amo tanto, que é a psicologia esportiva. E que, felizmente, hoje ela está crescendo, porque os atletas, em geral, os treinadores, estão entendendo a importância de cuidar da mente também. Eu tenho uma fala que a mente é o motor do corpo. Se você para a mente, você não consegue empurrar o corpo. Né? Então, realmente, é um assunto que eu amo falar, que eu amo trabalhar com isso, mas que é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Então, inclusive, teve recentemente, a Olímpicos fez um documentário, né, com o Ademir, que chama Mental. Que ele fala que a corrida é um esporte, antes de tudo, é um esporte mental. Eu concordo muito com isso. Mas vamos começar lá do começo. Como começou lá atrás, que você escolheu e falou, vou fazer a parte de esporte? Então, eu estou formada há 40 anos, né? Pouca experiência, né? Pouquíssima experiência. Para vir aquele pessoal da internet e falar, quem é você? Então, quando eu estava me formando, eu sempre gostei muito de clínica, era meu objetivo, clínica. Meu pai era do esporte, né? Então, ele fez assim, você tem que estudar a psicologia do esporte. Nem se falava disso naquela época. Ele era um visionário. Pouquíssimo. E aí, eu lembro que eu fui num evento que teve ali no Ibirapuera, né, com atletas, né, era atletismo, salto, corrida, 100 metros, 200, enfim. E aí tinha um colega do meu pai, do Rio de Janeiro, e falou assim para o meu pai, você já deu aquele material para ela do curso que a gente fez com os alemães lá, não sei aonde? Meu pai falou, não sei nem onde está, porque meu pai era esse, né? Não sei nem onde está. Ele falou, vou mandar do Rio de Janeiro para ela. E aí foi meu primeiro contato com algo concreto, né? Foi essa apostila, que se vocês lerem hoje, está batida a máquina, né? Se vocês lerem hoje, vocês nem sabem o que é isso. Eu sei, eu tinha máquina de escrever. E até hoje, você lê aquilo, é como se tivesse escrito agora. Agora, atemporal. Então, foi um início muito bacana. E meu pai dizia assim, você tem que trabalhar com esporte, porque o atleta precisa ter cabeça boa, senão ele não consegue nada. E ele falava muito isso. E aí eu comecei a pegar gosto, aí me formei, aí comecei a trabalhar com psicologia do esporte, cheguei a dar aula e tal. Mas eu gostava mesmo de pegar o atleta, de tentar entender o que acontecia dentro dele, né? Por que tinha alguns dias que ele ia muito bem, outro dia ele não ia tão bem, o que acontecia na mente. Quebra no treino, por que vai bem. Isso, exato, né? Por que tinha alguns dias que eram mais difíceis que outros, né? Que, aliás, faz parte, né? Mas, naquele momento, eu queria entender tudo isso, né? E aí eu fui levando a clínica e o esporte juntos, né? Aí atendi tudo quanto é modalidade que vocês podem imaginar, eu já atendi, né? Hoje, a maior parte dos meus atletas é de corrida, né? Então, maratona, ultramaratona. Ultra é mental. Triatlon, principalmente corrida de montanha, né? Eu atendo bastante corrida de montanha. Então, o pessoal que vai para o CCC, o TMB, lá na Europa,
Eu preparo a cabeça deles e todos, a maioria amadores. Eu tenho uns de alta performance, mas a maioria são atletas amadores que eles querem performar também, né? Diferente de um atleta de alta performance, né? Mas eles também querem que a mente esteja bem para eles alcançarem o objetivo deles, né? Então, esse foi a minha trajetória. Aí agora a corrida ainda mais agora, né? Então vamos aproveitar essa situação vamos trazer antes da corrida, o que foi para você assim, o posicionamento da Simone Biles? Foi sensacional. Bom, 2020, né? Que ela não competiu, né? Que ela abandonou, né? Que ela abandonou lá, né? 2021. Então, foi na hora que aconteceu tudo. Se você vê no documentário que tem dela... Sim, a gente está né? assistindo. A gente começou a assistir. É sensacional esse documentário. E você percebe claramente que ela teve tela azul. Até na fisionomia. Exato, exato. E ela não conseguia, né? Claro, ela foi... Falaram muito na época, principalmente os americanos, caíram matando em cima dela, tal. Mas, gente, não é que ela não queria competir. Ela não conseguia mais competir. É como se a mente não tivesse alinhada com o que o corpo estava fazendo. Na minha opinião, ela teve um burnout. Que hoje a gente está vendo muito na área. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Mas no esporte também tem. Né? E, na minha opinião, naquele momento, foi até sensato dela ter parado. Que ela podia ter se machucado feio. Né? Porque a mente não é como se a mente funcionasse de um jeito e o corpo não alinhou ali. Não alinha. Né? E eu falo que o equilíbrio emocional para um atleta, gente, é fundamental. Quando você vai fazer uma prova de 5K, se a tua mente estiver focada em outra coisa, você não consegue correr direito. Né? Você pode ter treinado muito bem, tá ótima no treino, mas se a tua mente não estiver alinhada com o seu corpo, você não vai conseguir. Né? Então, equilíbrio emocional, para mim, é a palavra-chave. Né? São duas palavras-chave. Equilíbrio emocional. Você precisa ter essas duas coisas juntos. Né? E junto, claro, com o corpo. Né? Mas é fácil treinar corpo. Você tem sua planilha, você abre sua planilha, todo dia você vai lá, você faz. Aí você faz treino de força, né? Tal. Come bonitinho, porque você passou no Nutri, né? Então, e a cabeça? Quando tem lesão, vai na fisioterapia agora? Porque agora é uma onda de ir para fisioterapia aqui. Exato. Mas o que as pessoas esquecem é que até uma cura na musculatura... Depende. Se você tiver com a cabeça boa, ajuda muito. Agora, às vezes, dependendo da lesão que você teve, vira um trauma. Aí tem que ser um psicólogo para mexer. Não tem jeito. Né? Aí a gente trabalha com o trauma, libera a pessoa. Tem gente que depois que já foi liberada pelo fisioterapeuta, pelo médico, já fez ressonância de novo, está tudo bem. O fisioterapeuta fala, vai que você está ótimo. A pessoa não consegue ir. Aí ela manca, ela tenta proteger o joelho que foi machucado, começa mas que a compensar. Já está bem, ela começa a compensar. Aí, né? Aí vai para outras cantos, lesões. Né? Exatamente. Aí vira aquela bola de neve, né? Então, quando você tratou com a fisioterapia, com o médico, né? Fez tudo bonitinho, às vezes eu falo que fica um resquício de dor na mente. Então, aí a gente tem que trabalhar. E aí funciona, que é uma maravilha, né? Você tratou o trauma, vai embora. Então, assim, a gente estava até falando que eu tenho vontade de fazer o Ironman. Mas eu acredito que seja um trauma. Hoje eu vou na praia, mas por muito tempo, em 2013, quando quase me afoguei junto com a minha irmã, era uma coisa de pular 7 ondinhas e eu não queria chegar perto. Hoje não, hoje ainda levo meu filho para a água, só que é assim, é até aqui só, hein? Vai passar daqui não, porque vem a onda e te leva. Porque foi o que aconteceu com a gente. A gente estava respeitando que os meus tios estavam... a minha avó sempre falava, a água no joelho. E a gente estava água no joelho e veio 1, 2, 3. E quando a onda voltou, a gente estava brincando. Eu já não estava tão novinha assim, mas a gente estava brincando e quando eu fui pôr o pé, eu senti que não tinha pé.
E aí foi quando eu olhei pra minha irmã, a minha cara de desespero fez ela ficar desesperada. Foi isso que aconteceu. Só que eu não sei até hoje como que foi Deus. Que eu falei pra ela, solta o corpo. Eu consegui falar e imergir. Aí quando ela conseguiu soltar o corpo, a onda levou. Só que pra mim, tava igual Medina. 0 onda pra mim. A onda não vinha e fui levando pra trás. E isso me gerou um negócio de, isso aqui, a água do mar não é pra mim. Então, essa crença que eu estabeleci por causa disso, hoje eu falo, fiquei pensando, as primeiras vezes que eu vi televisionado uma prova de Ironman, imagina, como que eu vou fazer um negócio desse? A vontade era, nossa, vai lá, entra, corre. Imagina, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou entrar passado ali, vai passar do meu joelho. E a minha cabeça fica assim, como que eu... se a gente fizesse assim, como que eu faço para diluir isso? Então, na verdade, eu trabalho com psicologia energética, né? Eu fui para os Estados Unidos estudar porque eu gosto de resultados, né? E terapias de longo prazo. Não, nem tudo. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Respeito meus colegas. Acho Cada um na sua linha. Cada um na sua linha. É isso aí. E eu me encantei com psicologia energética porque é tudo muito mais rápido. Então, para tratar trauma, é fantástico. Né? Já aconteceu de eu atender uma pessoa que teve um trauma numa única sessão. E a vida dela volta ao normal rapidamente. Mas são técnicas específicas. Né? E vai depender da pessoa e do trauma. Depende do trauma, claro. Mas, normalmente, a maioria dos casos que eu atendi foi uma única vez para tratar o trauma. Bom. Depois a gente acaba aparando, né, o que sobrou. Né? Tira os resquícios. As crenças, né, são as crenças limitantes. Não, o mar não é para mim. Né? Por muito tempo eu acreditava nisso. Então, exato. É uma crença, por quê? Porque você quase se afogou. Foi um instinto de proteção. Exato. Não entra aqui, que aqui deu ruim. Porque o medo, gente, a gente fica assim, não pode ter medo. Não, nós temos que ter medo. O medo é guarda-costas. Porque se a gente não tiver medo, a gente só vai fazer loucura. Criança. A criança não tem medo, sai queimando mão, faz e acontece. Exato, se joga na janela, né? Quero ver lá embaixo. Não vai ver lá embaixo. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ter essa noção. E eu falo que a gente não tira medo, a gente aprende a enfrentar os medos. E lidar com ele, né? Quando ele é protetivo e quando ele não é. Isso, porque aí a gente começa a tentar entender quando que ele vai me proteger e quando ele está me limitando. Exato, quando ele está me limitando, é isso mesmo. Então, a gente trabalha com essa técnica, que são algumas técnicas, dependendo da pessoa, vou usar uma ou outra. E é muito prazeroso, né? Porque o sofrimento porque quando você lembra do seu trauma, mesmo que tenha sido 10, 15 anos atrás, a fisiologia é a mesma. Você sente aquele medo, tudo aquilo que você sentiu na hora, volta naquela hora. Como se tivesse 10, 15 anos depois, ou até mais. Já peguei gente com mais tempo, né? E aí o que a gente faz? A psicologia energética, a grosso modo, tá? Eu sempre explico assim. Eu tenho uma memória, então ficou a memória presa naquele fato. O que a psicologia energética faz? A gente desconecta. Então, você lembra de tudo, você me descreve tudinho. Mas não sente mais. Só que você não tem mais aquele sentimento que vinha. Aquela agonia que dá. Aquela angústia, ou aquele medo, o pavor, né? O pânico. Né? Tem gente que desenvolve síndrome do pânico depois, né? Então, a gente trabalha tudo isso. E a psicologia energética, para mim, é fantástica. E aí, quando eu fui estudar isso há 16, 17 anos atrás, nos Estados Unidos, eu conheci pessoas do esporte que atendiam também com essas técnicas. O que foi fantástico, né? Aí você acaba mais no esporte, que a povo quer ir mais rápido. Exato. Não posso ficar tanto tempo parado. Isso, e é muito bacana, a pegada é diferente, né? Então, quando começaram a vir atletas para eu tratar com a psicologia energética, no primeiro momento eles olhavam para mim e falavam assim, eu não vou fazer isso. Né? E eu dizia assim, mas funciona. É estranho, Vânia. Eu falo, é estranho, mas funciona. Né? Então, a gente toca em determinados pontos, no rosto, ou toca em pontos específicos, né? E eles diziam assim, mas é estranho. Eu falei, é estranho, mas vai funcionar. Hoje, depois de tantos anos, todos eles usam.
Até outro dia alguém falou para mim, eu sei exatamente quem já passou com você quando eu estou numa prova. Eu falo, por quê? Porque está batendo em alguma parte do corpo. Eu falo, então deve ter passado mesmo. Então, hoje eu tenho alguns atletas que estão fora do país, que estão morando em outros lugares, né? E eles, às vezes, mandam foto para mim fazendo. Olha, Vânia, a gente não esqueceu, tá? A gente usa. Né? E é muito bom, né? Porque eu acho que o esporte, ele é uma parte gostosa da nossa vida. Né? Então, o esporte não pode ser um impedimento. Né? A natação não pode ser um impedimento para você fazer um Ironman. Né? Exatamente. Você tem que se preparar, você vai se preparar, lógico, na natação, enfim. Mas tem que preparar a sua cabeça também. Porque aí você vai ler relato, a pessoa fala, eu não consegui terminar. Fala, meu Deus, eu não quero nem saber por que ela não conseguiu terminar. Porque aquilo te remete toda hora, sabe? Então, uma das coisas que eu fui, que eu não sei se está certo, mas é o que já ouvi, inclusive já fiz alguns processos terapêuticos, você precisa enfrentar isso e fazer algo. Você precisa fazer. Então, para mim, tive um caso recente. A gente morava um pouco distante da onde eu pegava o trem ali para... Então, tinha que andar 5 horas da manhã. E eu tenho um caso de assédio sexual na infância. Sair 5 horas da manhã e ver um monte de mulheres que passam por aquilo me dava um medo, assim. Só que eu preciso ir. Eu não tenho outra... por que você não vai de carro? Porque o tempo não é... Primeiro, não estou dirigindo. Segundo, o tempo suficiente para voltar, meu marido precisa usar o carro para levar meu filho para a escola. Não dá. Eu não vou comprar outro carro porque eu vou andar dali até aqui, entendeu? Então, quando eu saía, aquilo era assim, de chegar suada já no treino. De falar, meu Deus, nossa, eu consegui passar. E era um caminho de 10 minutos. Eu fazia ele em 6. De tanto medo, eu andava tão rápido, tão rápido. E um dos motivos que me levou a pensar... Na época, eu entendi que acumulava gordura no corpo e destruía meu corpo para não ficar naquele padrão que o meu abusador gostava, vamos dizer assim. Eu engordei. Olha. Mesmo fazendo tudo certo. Então, era uma dispersão de cortisol muito grande, muito grande, muito grande. Então, eu falei, cara, olha o meu corpo trazendo de novo aquilo. E eu, assim, zero problema. Se tiver algum problema hoje, alguma coisa, eu sei que eu posso falar, que eu posso chamar a polícia, que eu posso fazer. Só que era como se eu fosse aquela criança de 4 anos de novo. Esse é o grande Sentia problema. exatamente assim. Então, como que a gente pode fazer, se a pessoa que está te ouvindo, que às vezes ela tem até preconceito, eu não sou louco para ficar indo no psicólogo, porque a gente sabe que, né? Assim, como que ela pode fazer se ela tem um medo para enfrentar esse medo de uma forma saudável? Então, eu falo assim, vou te dar um caso clássico. Veio uma vez uma moça que tinha medo de andar de elevador. Aliás, elevador, avião, ônibus, tudo que era fechado. E eu trabalhava, na época, no 8º andar. Ela subiu os 8 andares. Né? E ela vinha do interior de São Paulo. Ela vinha do oeste do estado de São Paulo. Ela vinha longe, longe. E ela só vinha quando alguém da família trazia. Se fosse de ônibus, ela não viria, porque o ônibus ia fechar. Então, ela não conseguia. E aí eu comecei a trabalhar com ela subia a pé, a gente dava aguinha para ela, esperava ela descansar um pouquinho, aí íamos para a sessão. E fiz todo um trabalho, tudo que você pode imaginar eu usei com essa moça. E na época ela tinha uns 50 e poucos anos, e vinham os filhos trazendo, até que um dia a gente terminou, eu trabalho com hipnose também. E aí a gente terminou uma hipnose, ela olhou para mim, ela fez assim, quero passear de elevador. Eu olhei para ela e falei assim, meu certeza? Certeza. Saímos da sala, estava o filho dela na sala de espera e minha secretária, os dois assim, olhando para a gente, tipo, o que está acontecendo aqui? Abri a porta e eu só fazia assim, para minha secretária e para ele. E fomos. Aí ela entrou no elevador, aí ela falou, posso te dar a mão? Eu falei, claro. Ela me deu a mão, ficou de mão dada comigo dentro do elevador, descemos. Mas tem sempre alguém que entra no elevador e fala uma bobagem que era melhor não ter língua, né? Naquele momento, né?
Aí o homem entra e fala assim, nossa, você morre de medo de elevador, né? Puta E eu merda. olhei para ele e fiz assim, nós estamos trabalhando, por favor. Cala a E boca. ele falando até o 8º andar, eu tinha vontade de bater nele, né? Se o elevador tivesse uma janela naquele momento... Não, e detalhe, ele ainda foi no 10º, né? Não era, e a gente parou no 8º. Eu falei para ela, quer sair do 8º? Ela falou, quero. A gente saiu, o elevador fechou, graças a Deus levou o homem embora, né? Voltou, eu falei, quer mais uma voltinha? Quero. O elevador estava vazio, descemos, não entrou ninguém no elevador, subimos de novo. Aí a gente entrou na sala. O filho dela, ele só olhava assim para mim, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Vocês estão andando de elevador pra cima e pra Vocês foram passear? Aí entramos na sala, perguntei o que ela sentiu. Aí trabalhei alguns sentimentos que estavam ali presentes ainda e tal. E ela foi embora. Aí ela começou a vir de ônibus para São Paulo. E o ônibus leito, que fica hermeticamente fechado, É. né? E ela parou de ter problema com túnel. Nossa, nem me fale. Olha, Ela não gosta de túnel, eu odeio. Nossa. Isadora achou bom você aparecer no consultório. Tô cheio do... Tô os Gente, acabou o podcast, ela vai para o consultório. É. Então, e deu super certo, né? Então, claro, no primeiro momento, eu não iria jogá-la dentro do elevador. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Primeiro, eu prefiro que a pessoa comece a se sentir segura. Tanto é que ela falou, quero passear de elevador. Foi uma iniciativa dela. Foi iniciativa dela. Né? Então, eu respeito muito isso. Claro, está demorando 5, 10 anos. Não, isso não vai acontecer. Né? Até porque a gente tem as formas de cutucar, enfim. E deu super certo. Então, eu falo que é assim. Primeira coisa, procura um profissional. Né? Eu acho que hoje, pelo menos, eu trabalho um tempo com a pessoa, cumpriu os seus objetivos, tchau. Né? Eu tenho pacientes que estão voltando depois de 20 anos, 25 anos. Né? Aí já mudou toda a vida, né? É outra Era coisa. solteiro, né? Agora tá casado, Aí tem filho. casou, tem filho, filho. tem isso. Enfim, já está no 3º emprego, ou já está fazendo a 2ª faculdade. É uma delícia isso, né? Então, eu falo, gente, não é para a vida toda. Né? Quem gosta de ficar em terapia a vida toda, eu respeito. Eu não gosto, Né? não. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que gostam da psicanálise, aquela coisa de ficar anos e anos. Gente, e tá tudo bem. Né? Eu não trabalho dessa forma. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com esporte, porque é assim, né? Ai, Vânia, eu tenho que... Eu falo, não, você não tem que nada, né? Isso é uma das coisas que eu falo com o atleta. Eu falo, tudo que você coloca em termos de performance, eu tenho que... Você já vai entrar de mochila. Não. Você não precisa correr com mochila nas costas, né? Que é uma mochila emocional. Você quer performar? Eu quero diminuir meu tempo. Você treinou para isso? Treinei. O que o seu treinador fala? Que eu sou capaz. Então, pronto. Traz clareza para aquilo que foi feito. Isso. Para não então, ficar aquela meta impossível, né? Exatamente. Você vai buscar aquilo que é o seu objetivo naquela prova específica. E está tudo bem. Né? Então, eu atendo de outras modalidades esportivas também. E eu falo, gente, tem modalidade que não combina entrar com mochila. Né? O trail até sim, porque eles levam água, levam um monte de coisa, né, pro meio da montanha e tal. Mas numa natação, na corrida, asfalto. Né? Tem várias modalidades. Você não vai jogar vôlei, cada um com a sua mochila, né? Não dá, né? O basquete, enfim. E outras também, né? Então, essa é uma... Eu falo que a nossa fala, ela tem uma força grande, né? Se eu falo, eu não vou conseguir fazer 5 quilômetros amanhã, eu já estou deixando claro para mim mesma que eu não vou conseguir. Mandou recado para todas as células. Nossa, todas batem palma, isso mesmo, fica em casa dormindo. Né? Não, Vamos gente. Descansar mesmo. Agora, se eu falar assim, poxa, eu estou treinando para fazer essa prova, para participar desse evento. Cara, se você está treinando mesmo, qual o problema? Né? O grande problema é aquilo que a gente estava até falando antes, né? No nosso podcast anterior, né? Nosso podcast não gravado. Não gravado, né? O problema das redes sociais, né? Como que eu vou quebrar no meio do caminho? Como que eu vou parar? Como que eu vou desistir? A gente estava falando até que se o Kipchoge, no meio da maratona olímpica,
parou no 28º quilômetro. Quem sou eu, se não estiver bem? Então, por que ele parou? E ele fez uma postagem, eu vou voltar. Ou seja, ele tá considerando que aquele momento não foi dele e, para mim, se iguala ao que a Bios fez. Não vou fazer. É isso. Não tá indo, não tá legal. Em alguns momentos não. Sempre a gente tem que ouvir nosso corpo. Claro, eu falo que é assim. A gente não tem que romantizar. Isso é uma coisa que eu falo muito para os atletas. Quando você para. Parou. Ok. Teve o que um aconteceu? Motivo. Vamos tentar entender. Você vai entender um lado com o seu treinador. E a gente vai entender a sua cabeça, o que aconteceu naquele momento. Pode ser uma coisa do lado de lá, pode ser uma coisa do lado de cá. Vânia, torci meu joelho, enfim, não conseguia pôr o pé Fiquei no mal. chão. Aí, ok. Tudo beleza. bem. Tá, parou. Agora, estava Ok. bem fisicamente, parei. Então, mas o grande problema mas tá tudo bem parar. Eu falo, gente, realmente não é um problema parar. Mas parar sempre tem algo errado. Né? O que está errado? Não é o corpo, é a mente. É um limiar ali entre a cobrança excessiva Isso. e eu chamo de mimimi. De olhar e falar tudo apazigua, tudo passa a mão. O atleta de alta performance não tem isso. Não. Só que ele tem que tomar cuidado com o outro lado. Exato. Porque eu tenho uma dificuldade com essa parte de autoexigência muito grande e eu sei de onde veio. A infância era, você tem que ser 10. 9 era porrada. Então, como assim não fui 10? E era assim. Hoje em dia eu falo, calma, o que eu fiz aqui? Tanto que a gente estava conversando, né? O 4º lugar geral. Não sei. Antes eu tinha, meu Deus, me estapeado. E na minha cabeça funcionava assim. Se você conseguiu o 2º, 3º lugar, porque você perdeu o 1º. Não conseguia comemorar. A ponto de olhar umas Olimpíadas, olhar um atleta que pegou prata, podia ter pego ouro. Era, meu Deus, o cara é olímpico. Para ele chegar no extremo do mundo. Então, é o que eu falo. Para mim, para Vânia, né, pessoa, psicóloga, todo atleta que chega à Olimpíada, para mim ele já é um campeão. Meu Deus de do tudo. Já céu. tá entre os melhores do planeta. Exatamente. Ele chegou numa seleção de peneira que sobrou. Só estão os melhores lá. O mundo Só que tem 7 entre os bilhões de melhores pessoas. tem uns que são melhores. Melhores ainda. E né? tá no E dia. é competição aquilo. E às vezes né? o cara tá no dia bom, ele não tinha tanta ansiedade, ele conseguiu. Isso. Tava... A ansiedade é o grande problema no esporte. Porque é ansiedade e medo. 2 lados da mesma moeda. Eu falo isso para todo mundo o tempo todo. E é alguma coisa que a gente não aprende isso. Não. Deveria aprender na idade do seu filho, já. Que medo e ansiedade é a mesma coisa. Por quê? O que é a ansiedade no esporte? É medo de não alcançar. É medo de não conseguir. É medo de não atingir o objetivo Frustra antes de fazer. Do treinador, do meu, da família, dos amigos, das redes sociais. Né? Então, você vê um atleta que performou super bem numa prova. Ele ganhou, aí ele está se preparando para outra. Mas eu escuto, mas, Vânia, eles vão me cobrar para eu ganhar de novo. Eu falo, vai, eles vão cobrar. Mas é um problema deles. O seu é fazer o seu melhor. Que pode até ser ganhar. Né? E pode ser que o problema deles também seja cobrar, que é a área deles. Exato. Eu vou fazer minha parte, vou cobrar o atleta. Isso. Que é o que acontece com as é marcas, uma coisa por que eu exemplo. falo para todo mundo, Isadora. É assim, não é fácil estar na pele de um atleta. Não é fácil. Ele escolheu estar lá, mas... Eles abrem mão de tantas coisas na Com vida certeza. deles. Prazerosas. Né? E que pra gente... Eles mortais, né? Faz parte, né? Eles deixam de fazer uma série de coisas. A vida deles é o esporte. Né? Eles escolheram isso? Escolheram. Mas, gente, não é porque eles escolheram... bem feito, escolheu, agora se ferra. Não, não é isso. Né? É bonito pra gente ver um espetáculo como a gente O cara vê a representa Olimpíada. nosso país, né? Nossa, Exatamente. é lindíssimo aquilo, né? Ou a gente torce às vezes até para o outro Sem saber. que do nosso país já foi, Eu não tem assisti problema. quantas vezes a pista lá que não tinha nenhum brasileiro. Então, Tava lá pra eu assistir. também, eu ficava torcendo. E aí eu torcia, ali. ganhou. Ai, que bom. Eu nem sei por que eu tava torcendo. Então, mas as pessoas, elas não entendem. Eu falo, gente, vocês pensam que é fácil estar ali? Eu tenho E o atletas, mundo todo te olhando. eu Sendo tenho atletas que televisionado. acordam 4:30 da manhã, começam a treinar, depois vai trabalhar, a maioria, né, aqui no Brasil, vai trabalhar,
né? Que o atleta aqui, ele... Então, nem todos conseguem viver disso. É uma né? bolinha. Sim. Exato. Então, vai trabalhar, volta à noite, faz um outro tipo de treino, às vezes Tem a vai pra uma família, academia, tem tem os boletos. família, alguns têm filhos, né? Gente, e ele tá ali com 10 pratinhos no ar e nenhum pode cair, principalmente o do esporte. Né? E as pessoas cobram. Deveria ter chegado em primeiro. Deveria ter melhorado. Deveria... Eu falo, deveria, gente. Mas lembra que é uma pessoa. Né? Não é uma máquina que você aperta o botão do atleta E vai. Ele vai. Não, gente. Tudo bem. A gente vê algumas competições aí, 100, 200. Gente, que é aquele povo correndo? O cara Acho do que Covid. Mas aqui ele ganhou empatado com o cara no mesmo Pois segundo. Tiveram que fazer tipo um VAR ali pra ver milésimo do milímetro O cara foi, de... cumpriu o dele, É. aí pá, agora eu posso ficar doente. Foi essa impressão que eu tive. isso mesmo. Agora o corpo... Agora eu posso. Agora, gente, agora eu tô com Covid, tá? É. Eu olhei e falei, caraca, o cara com Covid fez o que fez. Eu, quando Imagina pego um se eu resfriado... tivesse com Covid. Eu cheguei a pegar Covid do meu filho, só que não tive sintoma nenhum. Só fiquei sabendo porque eu falei, já que ele tá, vamos testar todo mundo pra ver quem é que tá ruim aqui. E aí, só que a falta de ar pra correr era esquisito, porque a gente tinha uma esteira dentro de casa. Aí eu senti assim... Aí ontem quando eu tava revendo os negócios da maratona, eu falei... Do atletismo, eu falei, caraca, o cara com Covid... Como o cara é brilhante. Ele é brilhante. Ele conseguiu manipular na cabeça dele a doença. Então, e hoje, e a gente consegue, né? A gente tem algumas instruções que a gente dá. Eu me lembro uma vez uma atleta que ia fazer 28 praias. Meu E pai. ela falou assim para mim, Vânia, chega um determinado momento, a areia começa a entrar no tênis e começa a me machucar. É como se fosse cortando meus pés. Imagina, você está com o pé suado, você já correu, sei lá, quantos quilômetros, enfim. Ela falou assim, tem alguma forma de eu amenizar isso? Eu falei, vamos tentar. Né? Fiz lá um trabalho com ela. Primeiro eu peguei uma almofada que tinha no consultório, pus no chão, falei, tira o tênis e pisa na almofada. Ela pisou na almofada. Presta atenção na sensação que você está. Presta muita atenção como é que está teu pé na almofada, tá gostoso? É uma delícia, né, Vânia? Eu falei, então tá bom. Aí fiz um trabalho de hipnose com ela, voltou, pôs tênis, foi embora, foi fazer a prova. Ela falou assim, Vânia, claro que entrou areia, lógico que vai entrar areia, né? Porque isso não impede a areia de entrar, né? Ela fez assim, só que eu lembrava da almofada, porque eu deixei um link para ela, né? Para ela lembrar, como se ela estivesse pisando, né, na almofada. Ela falou, foi a melhor coisa para mim. Eu acabei a prova, né, numa boa, e assim, claro, o pé daquele estado, né, de tanta areia, enfim, mas eu não tive aquela dor que antes me incomodava. Né? Correu em conforto, né? Correu no conforto. É o que eu falo. Gente, corrida é achar conforto no desconforto. O tempo todo, a cada metro. Corrida é desconfortável. Quem fala para mim que é uma delícia ficar correndo, é super confortável, eu falo, não é possível, É uma delícia correr devagar. Quando você tá correndo na boa. Eu gosto. Mas o dia que... Eu gosto de treinos mais desafiadores, assim. Um treino de tiro, uma vez a semana. Quando tem 2, já... O segundo já... De novo. Porra. Já aquela... Aí quando vem trote moderado... Esse moderado já começa... Vou ter que ser mais forte de novo. Porque aquilo já começa a incomodar. Quando tô ali, tranquila, sem pensar. Agora, o que facilita, por exemplo, se você pega uma maratona, até meia mesmo, né? O que facilita? Você buscar o flow, né? Que é aquele estado que você tá ali, mas você não tá, né? Você nem percebe que tá batendo o pé no chão. Focado, né? Naquela hora, normalmente, né? O que eu já li em vários lugares é que dificilmente o atleta se machuca nessa hora, se lesiona. É claro que são
instantes. porque ele encontrou um... Né? Então, que é hipnótico, né? É hipnótico. Tudo que você faz um barulho constante. Então, as pessoas falam, como é que eu entro em flow? Hoje a gente tenta fazer isso em todas as modalidades esportivas. Tá? Até numas que a gente fala assim, impossível conseguir, conseguem. A gente faz um treinamento hoje com as pessoas. Então, você está ali, eu falo, presta atenção na sua passada, ou então no movimento do seu braço, ou então, presta atenção no seu batimento cardíaco. Acho que a primeira coisa tem que silenciar o externo, né? Então. Que eu vejo os meus colegas assim, a gente vai treinar na assessoria. A primeira pergunta que às vezes eu ouço de outras pessoas é olhar para o Ademir e falar, que hora que a gente acaba? Mas a gente nem começou. Então, isso chama-se ansiedade. E aí, por quê? Porque a pessoa tem horário para ir embora, porque ela tem trabalho, porque ela tem não sei o quê. Ela já está pensando nos problemas que ela tem, ela nem começou. Então, e é uma coisa que eu falo. A gente, na psicologia energética, a gente sabe que o pensamento negativo... E pensamento negativo não é só aquele pensamento horroroso. É muitas vezes assim, será que eu vou conseguir hoje? Já é negativo. Né? Então, eu falo... As pessoas falam, eu não consigo combater. Eu falo, não combata. Deixa o pensamento negativo passar e coloque por cima um pensamento positivo. O sorriso do meu filho, o meu cachorrinho quando eu chego em casa, que vem abanando o rabinho, coisas... aquele pôr do sol que eu vi uma vez, que não sai da minha cabeça. Até uma comida boa. Qualquer coisa que seja positiva. Então, eu falo, não luta contra o pensamento negativo. Pensa bem. A gente tem em torno de 70 mil pensamentos diários. Nossa Senhora. A gente pensamento pra caramba, né? A gente pensa pra caramba. A gente pensa demais, né? Eu tenho uma paciente que ela é ansiosa, ela fala assim, eu devo ter uns 150 mil. Não é possível, Vânia, eu não tenho só 70 mil, né? Só que grande parte desses pensamentos são os negativos. Né? Então, eu falo, não briga, porque tem uma coisa na psicologia que a gente fala. Quanto mais você briga com um pensamento negativo, mais forte ele fica. Fica resistente. Fica resistente. Eu lembro que quando eu fui estudar neurolinguística, né, o professor falava assim, não pense num elefante cor-de-rosa de bolinhas amarelas. Acabou. Primeira coisa que eu fiz. Todo mundo pensou no elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas. E a gente olhava para ele e falava, mas não dá. Ele, então. Né? Deixa o elefante passar e pense em outra coisa. Né? E é assim. Então, a gente pode enganar a nossa mente. A nossa mente é super fácil de enganar. Né? Então, vamos usar instrumentos a nosso favor. O pensamento positivo. A gente tem uma medição que a gente faz, né, de força com pensamento positivo e pensamento negativo. Meu Deus! Quando eu faço isso no consultório, o pessoal olha para mim e fala assim, isso é piada, né? É piada. Eu falo, não, gente, foi você que fez. Eu só apertei seu braço. Né? Então, as pessoas assim, nossa, mas é isso? Eu falo assim, você perde a força. Quer um exemplo? Você está correndo, você está fazendo seu treino, toda feliz lá, aí você lembra alguma coisa que você esqueceu de fazer, ou sei lá. Ou você lembrou de um problema que você tem que resolver. Você diminui a velocidade. E não é automático. Foi igual a gente estava conversando da prova que eu fiz. Eu demorei... Foi muito... Para mim, ficou muito claro a hora que eu terminei. Falei, mas como eu fui burra? Porque foi assim, entrar... Legal, tô no pelotão Quênia. Boa. Olhei uma menina forte. Duas fortes. Eu contei para mim, você não vai conseguir isso. Então. Você não é forte igual elas. Eu me comparei. Então, mas aí que tá. E me joguei para baixo. Então, você até pode ser... você até poderia ser mais fraca e podia estar não tão preparadas. Mas e tudo bem. Eu será nem que elas dormiram? Elas. Então, será que elas dormiram bem? Será que elas não tiveram uma gripe na semana anterior? Se estiver lesionada. Às será vezes que elas não tiveram tá puxando a panturrilha e tá ali. E tá ali. Cumprindo tabela. Cumprindo tabela, Comprou a prova. Eu falo assim, gente. Tá no pelotão errado. Você nunca sabe exatamente como as pessoas estão. Eu falo que é a mesma coisa de você prestar um concurso público. Você estudou muito, mas e as outras pessoas? Pode ter estudado mais que você ou nada. Ou nada. Algumas estão ali só para ver como ou estudou funciona. Tudo, passa mal e exatamente. Ali eu falei, o primeiro pensamento, aí eu falei, não, eu sou forte. Aí comecei a pensar em mim. Aí fui fazer o primeiro quilômetro, veio na cabeça. Meu treinador falou assim, não sai igual uma maluca.
administra. Ele fala muito, você tá numa prova de cidade, tá tranquilo, tá valendo dinheiro, administra. Porque eu saía igual uma doida e quebrava. Então eu aprendi a administrar. Aí fui, primeiro quilômetro, eu achei que tava a 5h10, quando eu olhei 4h24. Falei, nossa, eu tô muito bem, porque eu estava bem. Aí eu falei, dá. Aí veio uma descidinha, fui bem, subiu e tal. Aí eu olhei 4h18. E bem. Fui terminar o último quilômetro a 4h04. Olha. E aí eu falei, se eu tivesse acreditado quando eu saí e não tivesse aquela coisa, nossa, você deve estar... Porque o pensamento vem assim, nossa, você deve estar 5h10. Nossa, você deve estar não sei o quê. Você não faz isso no treino, você é muito melhor no treino. Cara, vem tanta coisa falando que eu... Aí quando eu comecei a ver que não, eu estava bem, aí já era tarde demais. 4º lugar geral. Mas o Mas ideal, foi isso. eu falo assim, não perca seu objetivo da mente, né? O meu objetivo era fazer o ERP, e eu fiz. Então, conseguiu. Eu Conseguiu. fiz, fiquei muito feliz. Muito. Então, ótimo. Agora, da próxima vez, você usa essa sensação maravilhosa que você teve, né, de fazer teu RP para a próxima prova. Né? Então, essa energia é positiva. Então, é o que eu falo. Eu lembrei de um negócio, Vânia, no meio da prova. Eu falo assim, você não vai resolver problema ali. Você tá Não, correndo, não vai, não vai. né? Eu esqueci de mandar um e-mail que o chefe pediu. Gente, já foi. Durante a prova, você não vai mandar o e-mail. As provas já são domingo para tu não poder pagar o boleto. Exatamente. E senão tu já tá pensando no boleto do cartão de crédito, ficou para segunda. Não, é segunda-feira, gente. já era. Segunda eu me viro. Não tem como. Eu falo, gente, não... E não é que não lembra, a gente vai lembrar. Mas né? é E se a gente que... tiver a autossabotagem, né, aquela coisa assim... Por exemplo, várias vezes as pessoas falam assim, Vânia, quando eu estava na escola, o professor falava porque eu era muito gordinho, que eu nunca ia conseguir participar de esporte nenhum, eu nunca ia nada. O professor me colocava no gol. Ou de preferência sentado na arquibancada, né? Reserva. E quantas vezes eu atendi pessoas que tinham essa fala, esse comportamento interno, né? E, de repente, uns anos atrás, eu fui dar uma palestra na Maratona de São Paulo e eu fui dar um exemplo, né? Eu falo que meus exemplos parecem... É certeiro. Então, aquele menininho gordinho, asmático, né? Que toda vez que ele fazia esporte com os coleguinhas, ele passava mal. Então, ninguém queria ele no time porque ele ia passar mal. Ninguém jogava bola para ele porque ele podia passar mal. Era o último a ser escolhido, né? Quando vai naquele... Aquele que ficava ali, tadinho, né? E aí eu falei assim, gente, e essa pessoa, anos depois, ela vai num médico, aí ela descobre que ela pode correr. Claro, né? Enfim, faz exames, tá. Quando acabou, aí um cara chegou para mim, posso falar uma coisa para você? Eu sou aquele menininho gordinho. Essa vai ser minha 4ª maratona. Porque eu até, não sei que idade, ele era jovem, ele tinha, foi menos de 30 anos ele tinha. Ele falou assim, até uns 18, 19, eu jurava que eu não podia fazer nada. E meus colegas começaram a me encher, que eu tinha que fazer algum exercício físico e tal. E aí eu fui primeiro no médico, né? E o médico falou, não, você pode fazer, né? E ele fez assim, Vânia, hoje está super controlado isso. Então, eu sou aquele menininho. Então, eu acreditei até os 19 anos que eu nunca ia poder fazer uma corrida, nem um treino, né? E hoje eu faço maratona. Né? Falei, tá vendo como o meu exemplo foi bom? Então, e isso eu já peguei várias vezes. Não, eu não consigo, eu não posso. Ou então alguém da família, né? Nossa, ele é tão gordinho, né? Ou então ela é tão gordinha, né? Mas as brincadeiras da família que eu acho que às vezes assim, a pessoa não tem intenção. Mas eu já chamei a atenção da minha tia por causa disso. Eu cheguei ontem, antes era assim, e aí, cadê o troféu? Até o dia que eu falei, você é treinadora? Vê que eu saiba, você nem andar, você anda, né? Então, aí começou assim, aí ontem eu fui quarto geral, tal, não sei o que, aí a minha tia tá, a próxima você vai ver, vai dar, mas foi muito bem. Antes era uma cobrança assim, era uma brincadeira, mas aquilo retornava para mim como não então, satisfez. Por quê? Porque a gente se cobra tanto, se alguém falar assim, nossa, você bateu na trave?
Gente, aquilo lá é o Parece fim, que é uma gente. facada. Exatamente. Aí sim você levou uma bolada na cara. Foi, Bem aqui, quebrou né? o nariz. Exatamente. Então, eu falo, até mesmo quando a gente fala com as crianças, a gente tem que saber Tomar falar. cuidado. Nossa, tem né? que tomar muito Não cuidado. adianta você ficar pro seu filho, você é o melhor. Não. Pera. Filho, eu falo isso para minha netinha. Eu falo, para você alcançar alguma coisa, você tem que fazer algo para isso. Então, faça o seu melhor. Não vem fácil. O que é fácil na vida, gente? Nada. Nada que... Eu falo que nada que valha muito a pena foi fácil. Não é fácil. Não. Então, a gente alcança coisas na vida, tanto profissional quanto no esporte, na vida pessoal, quando a gente teve ações para isso. Eu falo para o atleta, teu objetivo está lá na frente, tá? Crie metas que sejam Pequenas, positivas. que vão chegando lá. Para você chegar lá, né? Não é assim, então... Ou aquela noção do mágico, né? Não, eu quero, eu consigo. Eu vou jogar pro universo. Eu falo assim, gente, o universo está de saco cheio de todo mundo. Né? Porque para O mim... universo fala, eu não tô mais ouvindo nada. Eu acho que o universo, essa altura, já não ouve mais ninguém. Né? Eu falo assim, gente, antes de jogar para o universo, pense o que você precisa fazer para alcançar aquilo lá. Né? Eu tenho um trauma. Você tem que tratar seu trauma. Né? Você vai ficar 20 anos em terapia só se você quiser e se o teu terapeuta aguentar. Né? Que eu falo, gente, não necessariamente. Existem outros caminhos. Nossa, eu já atendi pessoas que vinham para uma coisa super pontual. Eu já recebi pacientes de outros terapeutas para tratar uma coisa específica. Aí acabou, Ele você tá volta ótimo, lá? volta para o seu terapeuta. Já aconteceu isso várias vezes comigo, por causa das técnicas que eu uso. Né? E, gente, está tudo bem. Né? Até hoje ainda tem atletas que dizem, eu não preciso de psicólogo porque eu não sou louco. Eu falo, tá. Louco não é, mas... Né? Mas é burro. É o que tu pensa, né? É o que tu pensa. Não pode falar isso, mas pensa. Veja, gente, todo mundo precisa de psicólogo em algum momento na vida. É a Nem que mente seja do algo negócio. muito pontual. Olha, O nosso casamento existe hoje porque eu passei com psicólogo. Porque pandemia, a gestação, puerpério, sozinha dentro de casa, e eu já tive vários episódios de pensamento suicida na infância, essas coisas. A primeira coisa, eu olhei pra ele e falei, acabou o casamento. Ele olhou pra mim e disse, era 2h da manhã, uma madrugada, aleatória, um pensamento completamente aleatório. Eu falei, eu já sei. Amanhã eu pego minhas coisas. Eu já tinha feito um plano. Eu ia sair de casa com meu filho, meu cachorro, ia pra casa da minha tia. Ele falou assim, não, amanhã a gente vai procurar um psicólogo, você vai se tratar. Não. E aí, só que teve aquela coisa de, talvez ele esteja certo. E aí eu aceitei. Porque eu falei, por que... Aí comecei uma outra pergunta. Quando ele foi trabalhar, eu falei, por que eu pensei isso? Aí começou... Eu ficava sozinha com um bebê e ficava aquilo remoendo. Pensa os 70 mil pensamentos que você tinha naqueles dias. Era todo voltado para isso. Tava com mais de 500 milhões. Fácil. Não, teve um dia que eu não atendi. Imagina, naquele meio de doideira que tava, eu simplesmente falei, hoje eu não atendo mais celular, não quero falar com ninguém. Ele veio para casa mais cedo, falou, aconteceu alguma coisa? Ela não tá atendendo o telefone, tá com meu filho em casa sozinha, E agora, doida. né? Vou chegar, ela não tá lá. Aí ele chegou em casa, olhou, eu tava dormindo. Eu tava cansada, exausta, num nível... Mas era a minha mente perturbada. Aí foi quando ele falou, a gente precisa de uma esteira. Aí foi quando a gente alugou a esteira e colocou no meio da sala. Porque eu não tava com atividade física nenhuma. Eu fiquei doida. Olha, meu pai falava uma coisa que para mim é uma bandeira. O esporte salva vidas. Salva a vida, casamento, família. Mas a gente, com certeza, mas a gente não pode fazer disso uma arma. Não. Né? Então, quantas vezes eu escuto assim, Vânia, eu comecei a fazer esporte, correr, nadar, pedalar, enfim, tudo isso. Mas aí eu perdi meus amigos. Eu falo, você perdeu os teus amigos do bar. Que ficava até 4h da manhã bebendo. Você trocou o ambiente. Hoje você tem a sua turminha das 4h30 da manhã correndo no parque ou num clube. Você ia dormir às 4, agora você acorda. Isso. Enquanto seus colegas todos do bar estão indo embora para casa às 4h30, você já está saindo com a sua roupinha linda, indo pedalar, correr, nadar, não importa. Você está indo dormir, os caras estão indo pro bar. Eu falo, tudo, de novo, tudo é equilíbrio, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu atendi um cara que... É uma figura, ele já tinha feito não sei quantos Ironman.
Aí, um dia a esposa falou assim, a gente tem festa, não sei de quem, da família. Ele, eu não vou aguentar, eu acordei 4h30 da manhã para treinar, queria fazer um Ironman no mês seguinte, alguma coisa assim, estava treinando. Aí ela virou e fez assim para ele, ué, você não é homem de ferro? Sim, você não vai aguentando na festa. Quando ele contou isso, uma palestra... Errada ela não tá. Então, aí ele fez assim... Aí a gente olhou para ele e falou assim, mas você foi? Ele falou, eu fui. Claro que eu fui, vestido ainda de homem de ferro. Iron Man. Então, tem muito isso, né? Porque a pessoa, ela fica mais voltada para o esporte naturalmente. Quando o casal faz esporte, e aí vem vindo os filhos, e os filhos também... Gente, é maravilhoso isso. Foi o que eu fiz, que é mais Não fácil. importa se você está fazendo uma academia, ou se você está fazendo corrida, ou se você está nadando, ou se você está num clube e faz parte de um time de vôlei, basquete, não importa. Mas quando todos são do esporte, facilita muito. Agora, não quer dizer que a gente não possa estar casado com alguém que não tá afim. esporte. Se existe uma relação positiva entre os dois, eles vão aceitar a vida de cada um, né? A mulher pode aceitar a vida do homem sedentário ou vice-versa, mas pode aceitar que o outro também faz esporte, né? Gente, entende que tudo é equilíbrio? Sim. Em casa, graças a Deus, ele não... O negócio dele é até 10 km. Pra mim, ela me considera sedentário. Tu viu o olhar, né? E, tipo, ele é sedentário, porque ele vai pra academia, malha 40 minutos. Já falou isso aqui no podcast. E aí, quando eu corro só 5 ou 10. E aí, não, mas eu acho ela, bom. E eu não treino domingo. Então, sedentarismo... Nem sábado. Mas eu acho bom, mas porque... treino de segunda a sexta. Tem quem fica com meu filho. E é uma pessoa de confiança, que é o pai dele. Que eu acho a pessoa ótimo. mais adequada para ficar com ele nesse momento. E aí, quando eu chego, às vezes, do treino, eles estão dormindo e falam, que bom, graças a Deus, que aí no meu momento, eu ainda tá existindo. Eu acho ótimo. Pensa não que... Mas essa história de correr 5, 10, né? Eu lembro que eu tive uma paciente há muitos anos atrás que o sonho dela era correr uma maratona. Ela já tinha corrido, acho que 2 meias, tal. E o treinador dela preparando ela para maratona, tal. Aí chegou um momento, ela falou, Vânia, meu treinador falou que eu estou pronta para maratona. Eu falei, legal, né? Preparamos a cabeça dela. Lá foi ela para maratona. Aí, na sessão seguinte, ela chega e fala assim, então... Eu falei, como é que foi? Foi ótimo, adorei e tal. Consegui, que delícia tal. Cheguei morta, mas tudo bem, faz parte, ok e tal. Aí ela fez assim, então, mas foi a minha primeira e última. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu entendi que não é para mim. Eu fico nas meias. Vânia, meia eu adoro. Para mim, uma distância boa para mim. É a distância que eu mais gosto. Bacana, né? Eu acho que ela entender que para ela, né, ela passou pela experiência de fazer uma maratona, mas para ela a meia era o suficiente. Até hoje ela faz meia, né? Ela falou, Vânia, para mim é o confortável, é o que eu gosto, é o suficiente. Ela falou aquela coisa de fazer longão de 30 quilômetros, 35. Porque, gente, os treinos são piores do que as provas. São. Muito o treino piores. É muito mais pesado. E a prova você está naquela vibe. Tá tem todo mundo ali, lá, tem gente energia, torcendo. Né? Tá todo mundo ali, né? O treino é você. O treino é você. E você. E não tem jeito, né? E por mais que você esteja numa assessoria igual esse sábado, foi frio, chuva, a gente estava na USP, acho que a gente estava em 20, no máximo. E geralmente tem 150, 160. E tinha uma amiga minha tá fazendo, coitada, só ela tava fazendo, a gente tá tudo fora de maratona, só tá ela. Aí o Ademir olhou para ela e falou assim, você vai subir a biologia, tá? Ela, ninguém quer ir comigo? Eu falei, não, claro que não. Aí eu fiquei pensando depois, falei, caraca, só ela foi fazer aquele treino. E aí depois ela contando, cara, foi o treino mais difícil, porque eu vi todos vocês correndo ali, ó, no plano, todos vocês juntos conversando. Aí eu falei, mas foi você que escolheu, filho. Quem vai pra Berlim é você, não sou eu. E aí ficou aquela coisa, eu falei, olha como é difícil. No dia que ela for viajar, que estiver lá fazendo a prova, voltar, vai ser maravilhoso. Lindo. Mas aquele treino para ela
foi sufoco. Então, é isso que eu falo. Eu falo que a corrida ela tem uma característica, você sempre corre com um monte de gente, né? Só que na hora do vamos ver, você está sozinha. Você está sozinha. Tem um monte de gente ao seu redor, mas você está sozinha. Você e seus pensamentos. Por isso que eu falei, gente, vigia os pensamentos. Né? Você quer fazer um teste? Quando você for para a academia, você está lá fazendo uma rosca direta, com o peso que você está acostumado e tal. Pense em algo negativo. Você perde a força na hora. Um boletim. Lembra de um boleto. Lembra do boleto da escola. Do cartão de crédito. Nossa, Aí você o peso tá até assim, cai. Gente, você perde a musculatura nessa hora. Né? Por isso que eu falo, até mesmo numa musculação, a gente tem que ter os pensamentos em alta. Eu te falei, eu faço bastante musculação, né? Eu tô na academia, cara, eu esqueço quem eu sou. Eu tô ali, também. meu personal e os pesos. Né? Passa um ou outro, eu tô muito tempo na academia. Oi, Vânia, tá, tudo bem. Mas eu tô focada no positivo. Às vezes eu escuto de colegas e falo assim, Vânia, 9 horas da manhã, domingo, você sorrindo na esteira. Nossa, e eu brinco, adoro. eu falo assim, queria que eu tivesse o quê? Chorando? Né? Se for para chorar, não venho para academia. Né? Então, isso tudo faz uma super diferença. Né? Tem uma pesquisa de uma universidade europeia, que eu não vou lembrar qual é agora, que fala que o atleta de alta performance que corre sorrindo, ele tem um ganho melhor. Né? E eu falo isso para os meus atletas. Sorria, mas Vânia é duro, está sofrendo. Eu falei, mas força! O que a gente faz na frente... Ó, eu já fiz esse teste, porque a gente fala assim, viu o fotógrafo, cai o pace. É uma coisa... É impressionante. Porque você sorriu. Porque você tá fazendo pose. Então, mas aí é que tá. Mas é que você tá fazendo pose. Agora, se você tá no meio, você lembra de uma coisa boa, de uma coisa gostosa, que te faz sorrir, cara, você vai. É que isso, eu tô fazendo uma posezinha ali pro fotógrafo que tá ali do meu lado, que eu quero comprar aquela foto depois. Mas cai o pace, porque você fica... Nossa, é uma energia que eu falo assim, pronto, chegou o fotógrafo, é agora. Então, mas o objetivo é o sorrir para o fotógrafo. Então, agora, se você tá no meio de uma prova, né, e você começa a sorrir, né, para você não tá sorrindo para ninguém. Cara, você vai. Foi isso que me sarou da cãibra, certeza. É leve. A gente tem pontos de cãibra, né? Que eu ensino. Porque na Maratona do Rio, virou o quilômetro 32 para mim. A maratona começou no 32. Até o 32 eu fui, que eu tava... maravilha. Primeiro eu tava desacreditada do tempo que eu tava fazendo. Já tava feliz e eu já estava fazendo a maratona sorrindo. Inteira. Só que chegou no 32, 33, 34... Aí a gente começou a pegar vento contrário na praia de Copacabana, que começou a doer minha perna. E aí Deus, fui eu que escolhi. Eu paguei ainda. Aí eu encontrei meu colega, um amigo que eu fiz no Quênia, porque no Quênia a gente virou quase uma família, porque ficou muito, muito junto, né? Aí ele, Isa! E ele começou a correr comigo. Nossa, você tá muito bem! E ele falando, você tá muito bem? E eu fui rindo, porque ele foi fazendo umas piadas idiota, assim, e eu comecei a rir. Eu não sentia cãibra. Você distrai. E passou. E aí eu cheguei nos 42. Assim, aí faltava só 7. Aí já fiz 35. Eu falo que, olha a força das palavras. Você está correndo. Aí aparece lá que você está, sei lá, no 15º. Tá? Aí você pensa, nossa, ainda falta eu penso que foi 15 mil já. Então, aí eu falo assim, você pensa que só falta tanto. Né? Porque se você fala... Ainda falta? Então, porque se você fala assim, ainda falta... Isso uma vez aconteceu comigo, eu fazia uma prova na USP, há muitos anos atrás, era 5K. Eu lá, aí passei, tinha o povo do staff, que também eram outros que deveriam ter o tem uns boca, que eu tenho vontade de socar. Assim. Aí, gente, vai que ainda falta 3. Gente, foi impressionante. Eu olhei em volta, todo mundo desacelerando. Todo mundo desacelerando. Aí eu pensei assim, quando acabou, eu falei para minha filha, eu falei, nossa, filha, e se a gente falar só falta 3? Tem algumas placas da Chelsea, que a gente faz as provas da Chelsea. Vem, só falta mais um, só falta não sei o quê. É isso. Nossa. Porque se eu pensar, ainda falta 3. Eu até lembrei agora, que teve uma frase...
A Adidas fez um negócio muito legal na prova da Maratona do Rio. Muito legal. Várias frases motivacionais. Só que uma, pra mim, foi a pior frase que tinha. Quilômetro 24, você já tá começando a ficar, meu Jesus amado. Já começa aquela coisa de... Você já começa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu me inscrevi nisso? É. E aí tinha uma frase assim, agora é você contra você mesmo. E na hora eu mudei e comecei a gritar, porque meu colega tava começando a ficar mal, tava comigo. Aí eu, vai, Renan, agora é a gente a favor da gente mesmo. E eu comecei a gritar. Porque aquela frase, eu falei, não tô contra. Eu escolhi estar aqui. Isso. Pois é. E eu fiquei, como contra, gente? Então, essa história de frase motivacional, Meu Deus! eu acho que é tão delicado, né? É, que não motivava ninguém aquilo. Então, pois é. Mas o povo acha que tem umas frases que são lindas e tal. Os meus atletas de alta performance, eles falam para mim que eu corro com eles no ombro. Eu falo assim, gente, virei o grilo falante. né? Vânia, você é meu grilo falante. Trocaram a mochila pelo grilo falante. Converso com Tá você. bom, o grilo pesa menos, né, do que a mochila. Eu converso com você a prova inteira. Eu falo, gente, por isso que eu fico tão cansada no final de semana, né? Porque vocês vão fazer prova em tudo quanto é canto. Vai me levando junto. E eu vou junto. Eu falo assim, por isso que eu fico tão cansada. Nossa, eu tava exausta domingo. É mais ou menos isso, né? Nossa, eles falam assim, nossa, Vanessa, você correu comigo o tempo todo. Eu falei, quanto você correu? 65. Eu falei, por isso que eu tô tão cansada. né? Eu preciso de outro final de semana para descansar agora. Você não vai correr de novo, né? Mas, por quê? Para eles, falar comigo dá conforto. Então, eles ficam conversando comigo. Vânia, olha, eu estou fazendo há tanto. O que você acha? Porque eu perguntei, mas o que tanto vocês falam comigo, né? A gente vai conversando, igual na sessão. Eu falo, então tá, né? Aí você, às vezes, me fala alguma coisa, eu falo assim, não sou eu que estou lá, gente, é você mesmo. Mas a gente já aprendeu, né? Então, a Vânia que está dentro deles é que fala com eles o tempo todo. Eu tenho atletas de esgrima que falam a mesma coisa para mim. Eles falam, Vânia, quando a gente está lá, né, no meio da competição, a gente escuta você falando, porque para os meus de esgrima eu falo assim, gente, entra com sangue nos olhos, tá? Eu falo para eles, pode deixar. E aí, quando eles começam a se arrumar para ir lá, né, para a pista, eles falam, a Vânia fala, sangue nos olhos, e aí eles vão, né? Então, eu tenho lá as minhas frases que eles já estão acostumados. Né? Então, mas algumas frases, assim, essa para mim foi um erro. Porque para mim virou uma luta. A pessoa entrou ali, é uma luta. Eu já vi treinadores falando assim para atletas, né? Principalmente quando é esporte em grupo, né? Lembra de algo da sua infância, dependendo de como foi sua infância. Nossa, vai acabar. Eu não posso lembrar da minha infância, assim, não. Lembrar de tudo aquilo que eu passei. Eu vou começar a chorar, vou perder fôlego. Não, gente, lembra de algo positivo da sua vida. Lembra do quadro que você tem na sua sala que você adora. Gente... Uma comida boa que você quer comer depois da maratona. Aquele bolo de chocolate que você se restringiu e agora você vai falar, eu mereço. Que você faz anos que você não come. né? Então, né? Então, quando você provoca um pensamento positivo, é muito mais prazeroso. Então, os pensamentos... Eu falo, gente, nós não somos os pensamentos, nós temos os pensamentos. E como funciona a questão de fone de ouvido? Então, há controvérsias em todos os sentidos, né? Então, tem algumas pessoas que acham bom, outras pessoas não. Eu falo o seguinte, se a pessoa chega para mim e fala, você acha que eu devo? Eu falo, qual a diferença para você? Eu fico mais motivado quando eu estou com o fone de ouvido. Eu falo, mas você não se ouve tanto, né? E quando você está sem o fone de ouvido, você está se ouvindo o tempo todo. Você ouve seus barulhos, né? A sua batida. Respiração. A sua respiração. Para quem corre na rua, para prestar atenção no sino. Isso é um problema, né? Dependendo até mesmo se você parar para pensar o pessoal que corre em montanha, na minha opinião, não tem que ter o fone de ouvido. Né? Eu também. Mas tem gente que só gosta de treinar com fone de ouvido. Eu falo, só preste atenção onde você está correndo. E eu nem falo de corrida, que eu já falei para ele, que eu sei quando ele tá... A gente tá treinando na academia, a gente treina no mesmo horário. Aí, às vezes, eu tô na esteira e eu vejo ele pelo reflexo do espelho, eu sei quando ele não tá prestando atenção no exercício. Ele para automaticamente o que tá fazendo.
E é involuntário. Ele não tá vendo o que ele tá fazendo. Porque ele tá prestando atenção no que tá sendo falado no podcast. É. E, assim, eu aprendi isso a duras penas, né? Porque eu cheguei no treino, o Ademir fez assim, fone de ouvido. Dá. Aí eu... dá. Pra mim foi um dos treinos mais difíceis, porque eu não me ouvia. E aí ele fala, não é possível que não performa. E é o que eu falo, Hoje performa. Você está correndo sozinha. Então, você tem que se ouvir. Né? E eu acho que é mais fácil quando a gente consegue se ouvir, a gente trabalhar o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Diminuir meu tempo. Eu não ouço nem a música que tá na academia mais. Eu tô sem fone, eu não ouço mais, porque eu tô ouvindo. A respiração que eu tô fazendo... Porque se você está focada, isso que faz a gente entrar no flow. É o foco, é um hiperfoco. Né? Eu estou focada nas minhas passadas ou no movimento do meu braço. Né? Eu estou focada naquilo, eu estou no aqui e agora, gente. O que traz ansiedade para a gente? Viver no futuro. Mas e se amanhã? E se daqui a meia hora? Eu não consigo, por exemplo, teve um pessoal que... eu ouço os meus cursos enquanto eu corro. Aprender o quê? Porque eu preciso anotar, eu preciso parar, prestar atenção no que eu estou fazendo, senão eu não aprendo. Aí eu falo, aprender o quê? Tanto que meu TikTok, você abre, é só comédia o tempo todo, porque enquanto eu estou cozinhando, estou ouvindo umas piadas lá, estou dando risada e eu não consigo pensar assim, nossa, eu aprendi X com aquele áudio enquanto eu corria. Eu não consigo. Porque se eu aprendi, eu não corri. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, porque é aquela história, ou a tua atenção está aqui ou está aqui. Vai fazer um treino de tiro, igual agora. Ele leva a gente para fazer treino de tiro na grama. Eu observei, ninguém mais está usando fone, porque o medo de pisar em falso no chão desnivelado fez com que as pessoas... Opa, vai começar o treino. Aí eu falei, então o treino na grama não está sendo só para a perninha. Então, você vê como o foco, né? A gente ter um foco no exercício, né? No treino é importante. Nossa, é muito. E eu vejo que, assim, para as mulheres, principalmente que treinam sozinhas, às vezes na rua, você não sabe se está vindo um cara. Eu falei para ele, teve um treino que eu fui fazer no Parque Serete, saí de casa cedinho, tô dentro do metrô, entrou uma turma chapada, muito louca, e começaram. O relógio dela custa tanto, o tênis colorido não sei o quê, paga nosso apartamento, paga não sei o que lá. E eles começaram a me perseguir. Se eu tivesse de fone, eu não tinha escutado. Não, Eles estavam em alto bom som e ninguém estava fazendo nada. Eu consegui buscar ajuda dentro do metrô, foi um episódio muito ruim, assim. Mas eu falei, se eu tivesse de fone... Não teria ouvido nada. E eu tinha sido assaltada. Eles iam levar meu relógio, meu celular, meu fone... E seu tênis. E o tênis. E é assim, eu falei, nunca mais. Fone para mim é só se eu tiver precisado de uma reunião, não dá. Se eu tiver que escutar um podcast, ele vai ser alto e eu vou estar em casa escutando. Isso. Para mim, o estrado de flow realmente atrapalha. Tá vendo? Eu não sou louca. Para quem me critica lá que eu falei, não usa fone. Não usa fone. Então, eu acho que o ideal é não usar o fone. Né? Mas tem muita gente que gosta, enfim, eu falo, mas só preste atenção. E aqueles fones agora, indutores, assim, que fica do lado de fora? Eu acho pior ainda. Não, mas aquilo é muito ruim. Você tá escutando o fora, o dentro e você. Meu Deus! É um bando, né? Tô ouvindo um monte de gente. Era para silenciar e, de repente... E uma pergunta, assim, que o Ademir, ele não responde pra gente o que a gente quer ouvir. Ele faz umas perguntas contrárias. E você faz, tá bom, já entendi. Aí ele virou e falou assim, você quer performar? Quero. Ah, legal. Você já viu algum queniano usando fone? Não. Então tá bom. Tira o fone. Ele fala, se os melhores do mundo não utilizam aquilo, você quer discutir? Aí você fica sem resposta, você fala, tá bom, vai. Então tá, né? E por muito tempo era assim, não ouvi o treinador, sabe? Quantas pessoas eu vejo, às vezes leva aqui assim, ó, saiu de perto dele. Aí eu falo, aí depois você reclama que o negócio não deu certo, que ele pediu para fazer. Então, mas aí eu falo assim, né? Aí a pessoa não melhora daquilo que ela está esperando, mas a culpa é do treinador.
né? Então, ou então assim, eu não consigo emagrecer. Aí chega em casa e come 1,5 kg. Não dá, gente. Né? Eu falo, de novo, tudo é equilíbrio. Eu preciso equilibrar minha alimentação, a minha mente, o meu treino. Aí você alcança. De novo, nada é fácil nessa vida. Né? Se você quer fazer a sua maratona e você está treinando para isso, você tem que treinar forte. Você tem que ter longão no sábado. Senão você não vai aguentar fazer Você sua que escolheu. maratona. Então, essa é a questão. Escolha. Né? São escolhas. Né? Eu lembro de alguns pacientes que falavam assim, nossa, Vânia, aí eu começo a correr, né? Aí eu penso assim, hoje é domingo, meus amigos estão na padaria, né? Naquele buffet maravilhoso da padaria, cheio de doce, cheio de pão. Aí eu falo assim, e em seguida? Aí eu lembro, não, mas eu escolhi estar aqui, depois eu vou para a padaria. Eu falei, então tá bom, ok. Mas é aquela história do que eu estou fazendo aqui, né? E como funciona o processo de autossabotagem? Então. Aí junta, né, a crença limitante, né? Que ela é verdade dentro da gente. Aquela crença, eu nunca vou conseguir correr uma maratona. Por algum motivo, eu criei essa verdade dentro de mim. Então, por mais que eu tenha um treinador bacana, uma turma legal que esteja comigo, eu sempre vou acreditar. Então, que eu não vou conseguir. Então, aí eu estou treinando muito bem, Vânia, daqui a pouco você vai fazer sua maratona, tal. Mas eu tenho aquela mensagem do eu nunca vou conseguir fazer a maratona. Aí eu me saboto, inconscientemente. Aí eu falto no treino. Arruma um problema. Meu longão não vai ser o longão. Né? Quebra assim, no treino. Isso. Né? A nossa mente, ela fragiliza o nosso corpo também, né? Então, aí eu torço o pé. Né? Tudo isso é inconsciente. Né? Eu falo que qual a forma da gente quebrar a nossa autossabotagem? Quando eu entendo que eu estou me autossabotando. Mas por quê? Porque eu tenho a crença de que eu nunca vou conseguir correr uma maratona. Tá, da onde vem essa crença? Quando eu era criança, minha tia, meu tio falou, tá. Aí a gente vai lá atrás, trabalha aquele conteúdo. E você quer correr a maratona? Quero, é meu sonho. Se é seu sonho, você vai. Mas treine para isso. Aquela história do mágico, a gente pode tudo, não rola para mim. Né? Pode, faça algo para alcançar. É que nem a questão da autoestima. Né? A autoestima vem começa a autoestima no autoconhecimento. Aí ela passa pela autoaceitação. O que é autoaceitação? Eu entendo que eu tenho coisas boas e coisas ruins. Tá? Aí eu vou caminhando na minha linha até que eu vou chegar, né, na autoestima, que tem a ver com inteligência emocional. Porque quando eu tenho autoestima, não é assim, eu tô uma gata hoje, me olhei no espelho, eu tô linda. Gente, tá. Chamam isso de autoestima. Mas o que é autoestima? Quando eu reconheço quem eu sou, quando eu aceito quem eu sou, quando eu busco alternativas para mudar aquelas coisas que me incomodam, aí eu tenho uma boa autoestima. Porque eu sei quem eu sou. Então, autoestima não é só a nossa beleza. Tem a ver com o que eu sou profissionalmente, como eu sou como mãe, como esposa, como amiga, e aí afora. Tudo isso é autoestima. Então, se eu estou em equilíbrio interno, eu sei que tem coisas que na Vânia não é legal, mas eu ainda não consegui mudar, mas isso não me invalida, não invalida a minha autoestima. Então, tá tudo bem. Eu continuo trabalhando para melhorar. Mas eu me sinto bem. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, você fica muito nervosa quando você vai em podcast? Eu falo, não. Né? Mas como é que você consegue? Eu falo assim, porque eu sei o que eu vou falar. Né? Quando eu vou dar uma aula... Ninguém vai me perguntar sobre carros. Então, sobre alguma coisa que absolutamente eu nunca ouvi falar. Né? Então, eu falo, quando você entende do assunto, é que nem quando você está na escola, que você estudou muito para a prova de matemática. Você está entendendo a matéria. Cara, a tua autoestima está lá em cima para você fazer a sua prova de matemática. Confiante. Você está confiante. Então, tem autoconfiança aí no meio também.
né? Então, tudo começa pelo autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço internamente, mais eu entendo aonde eu posso chegar. Hoje eu posso chegar aqui. Mas eu quero chegar até aqui. Tudo bem, eu vou fazer algo. E outra coisa, a autoestima é ligado a ações. Quando eu falo de autoestima física, por exemplo, estou com 15 quilos acima do peso. Eu tenho que criar uma ação. Ou várias ações, né? Eu fecho minha boca com porcarias, eu faço exercício físico, eu me policio, eu durmo mais cedo. Eu durmo melhor. Né? Eu tomo bastante vou me hidratar. líquido. Exato. Eu tomo bastante água durante o dia. Eu estou tendo ações, né? Quando essa pessoa, ela não consegue. Porque, é assim, eu sempre tive facilidade com disciplina. Eu acho que, para mim, essa não é uma questão. Mas eu vejo muita gente, assim, que me pergunta, às vezes até gente da família, porque eu acabei destoando, né? É a única que faz atividade física. Acabei aqui. Como que você conseguiu? Como que você consegue? A gente foi no aniversário agora, aniversário do meu priminho, fez 2 aninhos, a mesa forrada de brigadeiro, mesa de doce aqui, mesa de doce aqui. Eu tenho tão claro o meu objetivo. Então, você falou tudo. O brigadeiro olhava e tá de claro boa. O meu objetivo, eu não vou fazer aquilo que vai me impedir de chegar lá. Então, você falou de doce, né, no aniversário da minha neta. Eu adoro brigadeiro. É meu doce preferido, né? E eu estava até com uma amiga minha dos Estados Unidos, que estava aqui no Brasil, foi comigo. Ela falou, você não vai comer brigadeiro? Eu falei, vou. 2. Eu comi 2. E achei até que eu comi muito. Eu devia ter comido um só, né? Ela, como é que você consegue? Eu falei assim... Ele perguntou, como que você consegue comer um bis? Ninguém consegue comer um bis. Eu falei, eu consigo. Eu também. Quantas vezes eu comi um bis e tá tudo certo. Aí ele olhava para mim, que devorador de bis oficial. Aí a gente parou de comprar. Porque se comprar, ele... Aí, não vou comprar. Pô. É por isso que chama bis, né? E aí eu como um, assim, é gostoso, é muito bom. Falar que é ruim é mentira. Dá vontade de comer. Mas e aí? Eu falei, então, você vai ficar com vontade? Então, eu falo para as pessoas assim, você comeu um. Aí tá a caixinha ali te olhando, fazendo assim com o dedinho, né, a caixinha. Aí a primeira pergunta é assim, eu preciso do segundo? Tem gente que fala, Vânia, mas é tão difícil dizer que eu não preciso do segundo. Tem gente que nem dá tempo de perguntar. Ela só faz, porque entrou naquilo. Porque você vai, né, e vai comendo. Quando você vê, tá a caixinha toda, é um monte de papelzinho. Aniversário é a mesma coisa. A minha prima, são 4 doces diferentes. Eu tenho que comer um de cada. Falei, você tem que comer? Então, olha lá, eu tenho o quê? Não, você não tem o quê. Mas eu quero comer 4 docinhos. Tá bom. Você escolhe um de cada, então. Exatamente, escolhe um de cada e coma seu docinho. Né? Eu falo, agora, minha família não dá. É um aniversário a cada semana. Você quer ver uma fala muito interessante? Às vezes a gente vai em restaurante, aí chega alguém do lado e fala assim... Às vezes é tão perto as mesas que você escuta, né? Não tem como você não escutar, né? E eu presto atenção em tudo, é pior ainda para mim. Tá vendo? Nossa, eu presto atenção em tudo, né? Aí a pessoa fala assim, olha, de sobremesa eu vou querer tal coisa. Aí normalmente você pensa, nossa, é o mais calórico do cardápio, mas tudo bem. Quem sou eu para falar dos outros? A gente nem pensa no preço, a gente pensa na caloria. Exatamente. Imagina, nem lembro do preço, o preço da caloria. Aí a pessoa fala assim, aí o garçom traz, eu já vi isso várias vezes. O garçom traz, coloca na frente da pessoa, ela fala assim, porque hoje eu mereço, eu trabalhei tanto. E eu falo assim, ela jogou um gatilho para ela que... Exato. Então, toda vez que ela trabalha muito... Mas ela precisa... Isso. Se justificar para ela mesma. Ela está se justificando. Não, porque eu trabalhei tanto, então eu posso comer. Aí você vê aquele negócio cheio de doce, né? Tudo bem, né? Cada um escolhe sua vida. Mas é a forma de Mas a se forma comunicar. de falar. E eu falo assim, gente, se você chegar nisso, cara, vamos rever. Porque não. Se você merece, não é comer aquilo, né? Até porque você está querendo emagrecer 15 quilos. Então, você merece alcançar o seu objetivo de eliminar 15 quilos da sua vida. Aí sim, isso você merece. Agora, merece comer aquele prato desse tamanho, cheio de doce. Mas eu vejo que também é uma situação que a pessoa que está... E eu vejo isso até dos atletas que estão ali com a gente. Tá ali, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta...
uau, sábado chegou. Sábado eu posso. Como se o corpo fosse fazer um mas o corpo metabolismo tem, diferente sábado e domingo, porque você quer abrir a capivara raivosa. Aí eu falo, mas você vai enfiar o pé na jaca, né, no sábado, Aí né? a pessoa, e eu ouço assim, mas você corre tanto? Mas para eu continuar melhor, eu preciso reduzir peso ainda de gordura, eu tô aqui tem tranquila. Coisas, então, mas aí é que tá. Tem coisas que a gente não vê dentro do nosso corpo. Não é só peso. Não é só o peso. O peso é o que está aparecendo. E o resto? E a química do açúcar que vai acabar com o teu metabolismo? E o seu colesterol, onde está? O sono, não sei o quê, blá, blá, blá. Ó, eu confesso, eu de vez em quando eu enfio o pé na jaca, mas eu escolho meu dia, tá? Realmente, aí eu vou, ou é uma sexta-noite, ou é um sábado, né? Mas não é sempre. Eu normalmente como certinho, até mesmo sábado e domingo. Não é todo final de semana vou enfiar um pé na jaca. Não, vou comer uma feijoada todo sábado. Eu E aí a amo pessoa se feijoada, conta, mas né? Não, é de vez em quando. Ela se conta. Eu faço tudo certo, mas pra mim não dá certo, porque meu metabolismo é lento. Não, essa história do metabolismo é gente. Fala sério. Não, fala sério. De verdade, pra mim é a pior desculpa que a pessoa pode dar pra ela. Porque ela terceirizou um problema que ela não precisa mais cuidar. Ou então assim, mas quando eu era criança, minha mãe entuchava comida em mim. Você cresceu. Hoje é você que faz a sua comida, hoje é você que faz o seu prato. Então, mas eu tenho aquela imagem. Não tem problema, a gente trabalha essa imagem. Né? A gente vai trabalhar aqueles fatos. Né? Aí você tá livre disso. Qual o próximo desculpa que você vai arrumar? Então, pois é. Né? Então, e tem gente que, assim, tem sempre uma desculpa. Aí, Vânia, estava frio. Eu falo assim, você é de açúcar? Né? Aí, estava chovendo. Outro dia mesmo eu fiz uma postagem. Outro dia eu fiz uma postagem. Eu indo para a academia de guarda-chuva. Eu falei, bom, gente, estou eu aqui indo para a academia. Era um sábado de manhã, era 8h30 da manhã. Indo para a academia porque eu não sou de açúcar e eu preciso treinar, porque hoje também é dia de treinar. Lá fui eu para a academia. Né? Tem gente que fala assim, Vânia, eu estava na cama, vi aquilo lá, eu falei, a Vânia é louca, né? Eu falo, não, gente, eu tenho objetivos pessoais. Eu brinco com todo mundo que eu quero morrer saudável. E para eu morrer saudável, eu preciso fazer exercício físico regularmente. Você falou negócio de disciplina. Eu falo que 2 coisas que nos ajudam, organização e disciplina. Nossa, muito. Eu sou extremamente disciplinada para tudo na minha vida. Eu tenho hora para tudo. Tudo. Eu tenho hora para tudo. Você pega a minha agenda, tem tudo ali bonitinho, mas se não encaixadinho. tiver hora, você vai fazer como, meu senhor? Então. Se eu falo para você assim, vamos fazer um podcast? A primeira coisa é quando? Onde? Que hora? Isso. Se eu não sei, como que eu vou organizar como vai ser? Aí a pessoa fala assim, olha, você pode ir tal dia. Então tá bom, vou olhar minha agenda. Aí eu olho minha agenda e falo, posso encaixar Tá aqui, vazio aqui, tá ok. Dia. Então tá tudo bem. Tem gente que fala assim, mas você não esquece se foi marcado um mês antes? Não, gente, tá não vai esquecer. É um compromisso que eu tenho. As pessoas vão me esperar lá. Né? A mesma forma. Você só vai treinar porque seu personal está lá. Não, gente, eu vou treinar porque eu tenho que estar lá. Né? Tudo bem, ele vai me ajudar, porque ele é meu personal. Mas enfim. ele não vai te trazer resultado. Quando se você ele não for. Já aconteceu dele passar mal, me mandar mensagem de manhã cedo, Vânia, eu estou passando mal, não consigo, não vou nem trabalhar hoje. Tudo bem. Você vai treinar? Eu falei, claro que eu vou treinar. Com eu falei, quem está passando mal é você, não sou eu. Eu vou sozinha. Tem gente, ele não veio hoje. A maioria já é abandonar. Já é dar graças a Deus que o personal... Não, o personal não vai, eu não vou. Não, aí o pessoal, nossa, mas hoje ele não veio. Não tem problema. Ué, mas eu vim. Ué, o treino é meu, ele é só meu instrutor ali, né? Mas você já está há tanto tempo que você já sabe também mais ou menos o que precisa fazer. Sim, Com um dia que ele não vai... Então, e às vezes me dá preguiça de fazer a musculação sozinha por causa dos pesos, né? Eu confesso. Que daí ele pega, tira, né? É uma delícia, né? Eu falo para ele assim, nossa, eu nunca vou te largar na minha vida, eu falo para ele, né? Mas aí o que eu faço? Eu faço cardio esse dia. Como eu sei que ele vai repor depois... Não, mas não vai assim, perder. Então, não perdi. Às vezes eu saio treino. do consultório, às vezes eu tenho 1 hora. Eu falo assim, nossa, essa semana eu não fiz cardio direito. Eu tô com a minha roupinha... Vou até lá, faço 20 minutos. Gente, a gente fala assim, não acredito que você veio até aqui para fazer 20 minutos. Gente, eu andei 1 quarteirão.
Porque assim, a minha Soma. casa, o consultório e a academia, tudo na mesma rua. Né? Então, eu tô aqui no meio, que é o consultório, tô com a minha roupinha lá, meu tênis, ponho a minha roupinha, né? 20 minutos, volto, atendo, ou então vou para casa almoçar, dependendo do horário. Aí as pessoas falam assim, eu não consigo fazer isso. Mas daí Eu falo, você chegou não numa quer. questão importante, não é só nem só organização e disciplina, mas o ambiente. Como que o esporte pode facilitar a pessoa ter essa chavinha de mudar o ambiente dela? Pois é. Aí é que tá, né? De novo, objetivos. Né? Eu tenho objetivos muito claros, né? Com os meus treinos, né? E eu quero atingir esses objetivos, né? Eu comentei com você, eu tenho osteoporose há muitos anos, desde os meus 38 anos de idade. Então, qual que é o meu melhor remédio? É a musculação. Eu falo que eu não quero ser uma velhinha quebrada. Eu brinco com o meu médico, né? Eu falo assim para ele, eu quero ser cremada inteira. Ele olha para mim, como assim? Eu falo assim, gente, eu quero ter todos os ossinhos para ser cremado. Eu quero que creme tudo. Aí ele fala, não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu falo assim, mas esse é um objetivo, Não deixa de ser um objetivo. Ele fala, tá bom, Vânia, continua treinando. Continua treinando, né? E é o que eu faço. E me dá prazer. Eu gosto de treinar. Mas você sempre gostou ou foi algo que... Eu sempre gostei de musculação. Aí você fala assim, e corrida? Então, eu até corro um pouquinho na esteira. Pouquinho, tá? Corrida, não tenho paciência mesmo, né? Mas musculação, eu adoro. É encontrar também aquele esporte então, que você tem que encontrar aquilo que está te fazendo bem. Né? A academia, para mim, a minha musculação me faz muito bem. Eu adoro. Né? E meu personal, ele é dissimulado, né? Ele está conversando comigo, aumentando o peso. Eu falo assim, pensa que eu estou vendo? Você já aumentou. Estava 15, você já pôs 20. Né? Aí ele dá risada e ele fala assim, você consegue. Eu falo, consigo mesmo. Vai, vamos embora. Né? Claro, nunca extrapolo meus limites, sim. claro. Eu tenho muita dor no ombro, então o ombro não é meu forte para treinar, porque eu tenho dor mesmo, tal. Ele sabe disso. Então, existe um respeito. Então, eu respeito o meu limite. Né? Quando eu estou muito cansada, eu falo para ele, pega leve, que essa semana foi punk. Tá bom, Vânia. Mas eu estou treinando. Né? Então, de novo, eu tenho os objetivos. E vamos entrar, então, assim, para a gente caminhar para os finais, para deixar o melhor. A gente deixa o melhor para o final, que eu acho os melhores. Como que a pessoa vai fazer para ela ter um objetivo que deixa ela, que seja sexy o suficiente para que ela faça? Porque eu vejo muita gente, assim, vai pela estética. Estética eu já vi que, para a maioria, ele não funciona. Porque se compara a fulano, aquele corpo você não vai ter, aquele corpo, no caso, é dela, não é o seu, não vai ter. Então, é isso que eu falo. Eu falo, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. Não vai. Eu falo assim, bom, ela é ela. Você vai ter que nascer ela, nem vai a irmã rolar. dela, que é gêmea, tem o corpo dela. Pois é. Que dirá nós. Né? Eu com 1,5 m de altura, não ia nunca. Né? Então, eu falo assim, mas o que é bom para mim? O que eu quero para mim? Né? Qual que é o meu objetivo pessoal? Né? Vânia, eu uso, sei lá, manequim 44. Eu quero usar 38. Dá. Tá. O que você vai... Sim, mas o que você... Aí é o que eu falo. O objetivo está lá. Quais são minhas metas? Vou no Nutri, vou intensificar meus exercícios. Então, e aí você vai. E o que é gostoso, né? Quando a pessoa começa a emagrecer, ela começa a se sentir melhor com ela. Eu falo, o que você sente quando você hoje se olha no espelho? Quando você põe a calça 38. Nossa, Vânia, é uma delícia. Aí doei todas as minhas calças 44. Eu falo assim, que bom. Aí eu fiquei com medo. Eu falo, para. Você não vai voltar aos 44 se você se cuidar. Porque daí tem aquilo. Cheguei no objetivo. Escambei de novo. Vai voltar. E tem uma coisa assim. Eu preciso emagrecer, sei lá, 20 quilos. Como eu já ouvi no consultório. Aí a pessoa vai, você vê ela tá secando. Aí falta 3. Por algum motivo, ela acha que já é o suficiente. O que acontece? Volta. Vai comemorar comendo. Ela vai comemorar comendo. É comemorar. A gente viu isso, tá vendo? A gente vê isso com tanta frequência. Minha família é tanta frequência. Comemorar. Né? Eu falo, não, gente... Aí desanda e fala, tá vendo? Emagrecer não é pra mim. Então, mas tá vendo? Esse médico não é tão bom.
essa Nutri, não, ela não é boa. Aí é culpa dos profissionais que trabalham com a pessoa. Só que aí tem pessoas que... A primeira pergunta é assim, a pessoa veio, Vânia, eu preciso emagrecer. Tá. Como ficaria a sua vida se você já tivesse 20 quilos a menos? É muito interessante. Tem gente que fala assim para mim, nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Aí me assusta. Eu falo, ixi, esse vai dar trabalho. Né? Ai, Vânia, Nossa, porque não se viu. Não consegue se ver. Ela não consegue. Então, qual que é o trabalho? Você vai começar a entender o que vai mudar na sua vida. Agora, tem as coisas mágicas, né? Eu vou conseguir o melhor emprego do mundo. Eu falo, não, para. Não tem nada a ver o peso com o melhor emprego do mundo, ou o melhor salário do mundo, Nossa, ou a o cara pessoa mais mistura gato do muito. mundo, esquece. Não, não. O que vai trazer de fato de benefício? Ah, Vânia, eu vou conseguir usar uma calça 38, que é meu sonho. Vou entrar numa bacana. loja, eu que vou escolher a roupa, e não a roupa Eu que vou escolher a roupa, exatamente. Ou então a vendedora vem com aquela roupa quadrada desse tamanho, né? Só tem essa, moça. Então, só tem essa roxo batata. Ouvi, que eu tinha 36 quilos a mais. Eu ouvi a pessoa chegar e falar pra você, não tem roupa pra você aqui. Dói. Muito. Mas não é culpa da vendedora, Não. que é o que hoje a gente É porque vê. realmente Não tem. Nossa, a loja deveria ter. Não, é você que não tem que estar nesse peso. É que a galera hoje em dia mimizenta até pensa lá. Porque todas as lojas deveriam ter. Não. Então, mas aí é uma coisa que eu falo. O sobrepeso é saúde também, né, gente? Esse é o primeiro ponto, Aonde eu acho, está? inclusive. Por isso que eu te falo. O meu objetivo com a minha musculação é cuidar da minha musculatura e dos meus ossos. E é amor ao próximo, né? Porque Tá. se você fica dependente, você é alguém da família. Isso, né? Então, no caso que eu só tenho uma filha, vai sobrar tudo para coitada, né? A doutora. Eu falo, não. Eu brinco, né? Eu tenho um paciente que é minha idade, né? Eu falo assim para ele, pensa a gente lá com os 90 anos, a gente levantando sozinho da cadeira. Não, eu e falei que eu vou andando. ser aquelas maratonistas que passa no Globo Repórter. ela fala A mesmo. velhinha de 96 anos correndo lá. Vai estar eu na praia correndo Outro assim, dia ó. eu vi um senhorzinho de 98 chegando no No Ironman. Sou eu. Eu fiquei apaixonada pelo velhinho. Eu falei, tá vendo? Olha lá como Aí pode. você imagina o que eu pensei. Ele conseguiu. Eu também consigo. Então, Porque se com 98 anos Agora, ele tá fazendo, eu com treina 30, para pô. isso. Porque fazer um Exato. Ironman não é Não, poucos, né? não. Então, Não é mesmo. aí, pensa, ele chegou lá, né? O tempo dele, dane-se o tempo. Não, ele fez. terminou. Ele fez. Ele fez. E ele Fez fez isso. o ciclo antes. E foi, então, Ponto. Assim, eu olhei e falei, caraca, que legal. E como que a pessoa pode usar o esporte para motivar ela a continuar? Então, o esporte em si, eu falo que eu já vi gente se arrepender de não ir treinar, mas eu nunca vi alguém se arrepender de ir treinar. Viu? Frase. Não existe também arrependimento falo, pós-corrida. Não Tá tem mesmo. Eu vi. Eu falei, preciso falar isso para ela. Exatamente. Porque o próprio bem-estar que a gente tem depois de um treino, Nossa. ou depois de uma corrida. Tá cansada? Lógico que se você Começar o treino no 42, frio é muito difícil, mas terminar no calor é muito bom. Ou mesmo, né? Você fala assim, puxa, eu consegui, eu tô aqui, tá chovendo, tá um frio danado, mas eu tô aqui. E vai Que ter um coisa mais monte de gostosa. gente no externo falando, não vai não, você pode ficar doente, Então, tá chovendo. nossa, mas você vai acordar às 6 horas da manhã no domingo. Pra que você vai fazer isso? Você ainda paga. Você pagou a inscrição. Quanto você pagou? E quantas pessoas... Quanto você pagou? Gente, desculpa, dane-se quanto eu paguei, se foi Eu 50, falo, entra 100, lá, dá 200. uma olhada. Dane-se. Né? Então, o que motiva? Quando a gente começa a prestar atenção no bem-estar que a gente tem. Ou quando as pessoas falam assim, gostei de ver você no Instagram, viu, correndo. Gente, que coisa mais gostosa do que isso. Tudo bem que vai ter gente que fala assim, mas você vai só ter fez os- aquele tempo? Vai ter falar, o oposto E você também. fez o quê? Então, você levantou da cadeira hoje? E a pessoa não... Não, tem gente que fala assim, mas Vânia, eu trabalho o tempo todo sentada, eu não tenho tempo para treinar. Eu falo assim, eu também não, mas eu treino. Né? Eu criei um tempo. Ninguém tem tempo. Se você falar assim, Ninguém Vânia, tem, eu quero passar com você segunda-feira às 9 da manhã,
Eu te pago 3 mil reais a sessão. Eu falo assim para você, sinto muito, esse horário está ocupado com o meu treino. Não é aqui, não é o dinheiro, sabe? É meu horário. E eu não vou abrir mão desse horário. É você primeiro. Sou eu. Outra coisa, para eu estar sentada das 7 da manhã, que é a hora que eu começo, até as 10 da noite, quase todos os dias, com o mesmo sorriso que eu estou de manhã, eu estou à noite. É porque eu treinei. Treinou. É porque eu Tá estou vendo? bem comigo. O que você fez já comigo? Nossa, a esteira em casa, por exemplo, Foi foi o melhor investimento que teve. Mas é aquele episódio do... Não, eu acordei esse tarde. ser humano, ele é insuportável se não correr, se não treinar. Então, esse ano, ela entrou no desafio 366, que é correr todos os dias do ano. Pelo menos 1 quilômetro por dia. Falei, graças a Deus, que o Gui estenda esse... Pro próximo ano. Não, que estenda para a próxima década. 366 anos vai ser o projeto. E aí, uma vez, não lembro o que aconteceu, acordei acordou tarde. Nossa, mas era tanta porrada em mim, porrada no Valentim. E era um mau humor. Eu falei, Isadora, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro parque, eu fico com a criança e tu corre. E aí foi o que foi feito. Aí Ela mudou o humor correu, dela na hora, não foi? Nossa. Ela sorriu e falou, tá bom, vou pôr o tênis. Nossa. Nossa, eu tinha acordado... Eu não sei o que a gente fez no dia anterior, que a gente foi dormir muito tarde. Já começou... Eu odeio sair da rotina. Odeio. Aí a gente dormiu tarde. Eu acordei 9 e pouco da manhã. Geralmente eu acordo 5, 5 e meia. Era 6 horas pra mim, eu acordei atrasada. Aí eu... Nossa... Aí começou. Meu filho... A mesma birra que ele faz de manhã sempre. Só que eu não estava para receber a birra dele. Eu, para de chorar. Para de isso aqui. Aí... Eu não sei o que ele foi. Eu não vou fazer. Eu tava assim, estressada. Aí eu falei, vou sair daqui de carro. Eles saíram de carro. Falei, eu já vou sair daqui correndo. Aí eu já saí correndo. Cheguei no parque correndo e continuei. Aí eu voltei. Falei, nossa, eu precisava disso. Então, agora, ao mesmo tempo, vai ter dias que por algum motivo você não vai conseguir mesmo. Nessa hora, você não pode ceder a esse mau humor. Então. Você tem Eu que não sei criar um controlar isso mecanismo ainda. para falar assim, pera, só foi hoje. Amanhã eu tô treinando. Esse ano, com esse desafio, o dia que foi para o Quênia, a gente ficou 40 horas de viagem. E aí entra a organização, né? Aí eu cheguei no Ademir e falei, quanto tempo a gente vai ficar dentro do aeroporto? Ele, 6 horas. Falei, dá para fazer 1 quilômetro lá dentro. Eu corri 1 quilômetro dentro do aeroporto, mandei, não vou perder o desafio. Eu falei 366 e vou até o final. Então vai até o fim. Aí na volta ele falou, vai ser mais corrida, hein? Que a gente vai ter 3 horas. Mas assim, 1 quilômetro dá. Aí eu fiz. E aí começou assim, a galera começou a rir, porque só os corredores entenderam que estava com a gente. E aí, como eu fui e fiz sozinha para ir, na volta, tinha 5, 6 fazendo comigo. Aí, uhul! E assim, dentro do aeroporto de Doha, que super complicado. Daí, todo mundo tava achando que a gente tava perdendo o voo. Mas é aquela história. Quando eu tive Covid, eu tive 2 vezes. A primeira vez eu nem sabia que eu tava com Covid. Só pegou Descobri e por passou. acaso. A segunda vez eu fiquei mal, tal. Gente, foi 1 semana. Eu não conseguia levantar da cama mesmo. Eu fiquei bem mal, né? Mas eu pensava assim, eu podia estar na academia agora. Então... hoje era dia de perna. Sabe quando você começa assim? Não, era posterior de coxa. Você não tem a sensação que tá perdendo? Então, mas aí eu falava assim, sim, mas eu tenho. tô doente, eu tenho que ficar aqui. Aí eu converso comigo, né? Vânia, você está doente, você tem que ficar em casa. Aí, assim, assisti Netflix pra caramba, né? Porque lembra na TV direto. no meu pós-parto, eu fiz cesárea. Então, os primeiros 36 dias, eu tinha muito medo de abrir ponto. Nossa, eu tinha um medo absurdo. Então, eu falei, o que ela fala pra fazer, eu vou fazer. E segui bonitinho. Deu 36 dias, eu não tava aguentando mais. Aí eu falei pra ela assim, olha, a gente já tirou os pontos. Ela falou, na próxima consulta eu já te vejo. No 36º dia ela falou assim, volta leve, mas pode voltar. Vai ser bom pra você. O leite começou a secar. Eu tava muito estressada. Ela pode voltar, vamos fazer caminhada, Aí eu ia pra esteira fazer 15 minutos só de caminhada. Consegui. Eu fiz. Hoje eu vou tentar trotar. Aí não doía nada. Falei, consegui. Fez uma maratona. Não, mas eu só me tornei maratonista depois de virar mãe. Que eu achava que era impossível pra mim. Depois que eu virei mãe, eu falei, faço qualquer coisa. A coisa mais difícil da vida foi ser mãe.
Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí foi quando eu comecei a voltar. Aí eu fazia os treinos de 15 minutos dentro de casa. Dentro de casa. Eu colocava no YouTube Olha, e fazia em casa. então, eu fui operada 2 anos atrás, né? E aí a médica fez assim, bom, Vânia, 30 dias parada. Ai, que desespero. Aí eu falava assim para ela, mas eu não posso nem caminhar dentro de casa. Dentro de casa, ela falou, pode. Então eu almoçava e eu ficava andando em casa. Não corria, Fez uma porque, pista né? de 50 Aí metros. eu andava, né? Meu marido falava assim, daqui a pouco você gastou tudo isso aqui. Gastou o chão. Aí eu andava, né? E aí para mim, estava fazendo bem. Eu andava 1h30 depois do almoço. Dentro de casa? Aí a minha funcionária falava assim, doutora, você está bem? E eu falei assim, tô ótima, tô ótima. Ela ficou doida. Não, na época, meus 2 cachorros estavam vivinhos, eles faleceram há pouco tempo, né? Os dois andavam comigo. Então eu ia para os quartos, eles iam. Aí eu voltava, eles voltavam. Aí eu dava a volta na mesa da sala, eles voltavam. Aí eu falava assim para os 2, vamos na varanda? Vamos na varanda. A gente ia para a varanda, andava e tal. Foi ótimo. Aí depois de 35 dias, estava eu já fazendo esteira levinho. Esteira, elíptico, essas coisas. Né? Não podia fazer outras coisas ainda. Aí tá. Isso foi em setembro. 2 de janeiro, cravado, eu contratei meu personal. Falei, agora eu já posso. Então, vamos embora. Né? E não parei mais. Né? Então, é os objetivos que só... Não sei como explicar na cabeça das pessoas, não tá de abrir, enfiar. Então, mas aí que tá. Tem gente que fala assim, eu quero emagrecer, mas... Então, Já mais o quê? mandou mais. Ou então assim, mas eu não consigo ficar sem chocolate. Eu falo, consegue, eu consigo. Isso é uma coisa que eu respondo muito, porque as pessoas... assim, eu tenho o objetivo de estar com a minha barriga trincada. O que as pessoas que trincam a barriga comem? Não é o chocolatinho de sempre. Então, eu também não vou comer. Não é aquele sorvete cheio de Não, gordura, é né? um sorvete, mas não sei o quê. Então, assim, a gente foi no aniversário, vai ter feijoada, eu almocei antes de sair de casa. Porque o objetivo é meu, não é das pessoas que estão lá. Então, exato. Eu falo que a gente não pode também ficar completamente doente e nunca comer nada. Vai ter o dia... Então, eu não preciso comer uma mesa de doce inteira. Eu posso comer 2. Foi suficiente para mim os 2 docinhos? Foi. Então, tá bom. Foi suficiente 1 bis? Tá ótimo. Você não precisa comer a caixa inteira. Não, e hoje em dia tem outras opções, inclusive, que dá pra... Tem umas coisas super gostosas que a gente pode fazer em chocolate casa. lá que a gente compra da Growth. A Growth nem patrocina episódio, podia, né? Porque olha, o que eu falo da Growth não tá escrito. Eles têm um chocolate que é whey, cacau. Aí eles têm, acho que, se eu não me engano, é por stevia que eles adoram. É uma delícia o chocolate. Então, é aí que tá. E a gente pode fazer em casa também. Tem tantos doces gostosos que você faz com whey. Tá? É uma delícia, gente. Então, não precisa ser os tradicionais. E eu falo assim, eu não sou a doida que... a gente vai ter o aniversário do meu filho agora. O aniversário dele vai vir, vai ter mesa de doce. Porque ele precisa ser uma criança normal. Ele não é uma criança diabética que não pode comer. Então, vai ter... Ele falou, posso comprar doce? Pode. Escolhe o doce que você quiser, dia do seu aniversário. A gente vai fazer a mesa de doce. Ele vai correr tanto no dia do aniversário que o doce que entrar já saiu. Porque... E aí fala, nossa, mas lembra de comer, né? Porque às vezes tá tão na farra às vezes que nem eu lembra. faço ele almoçar antes. O aniversário vai ser às 3 para ele poder almoçar tranquilo. Porque eu sei que ele não vai comer. Ele vai comer o doce e depois vai... Isso que vai ficar lá. Parece o Tasmania depois do meio do aniversário. Ai, nossa, mas seu filho vai comer doce? Eu sei, até os 2 anos e meio, ele não pôs um açúcar dentro da boca dele. 0. Agora, ele tá numa fase que eu preciso ensinar ele a escolher. Até Então, para ele saber que não é bom para ele. Ele fala assim, esse chocolate... Eu até fiz um story dele ontem, né? Que ele falou assim, esse chocolate não é saudável, então a gente só pode comer um pouco. Bonitinho. Aí ele, agora eu posso comer fruta? Então, ele... Com 4 anos, ele já sabe o que Mas por não quê? é Porque vocês ensinaram. E eu falo, teve também o episódio do salgadinho. A gente entrou na Casa Bahia que tem na Marginal. Começaram a dar salgadinho. Eu não como salgadinho. Aí, eu posso pegar? O que eu vou fazer? Todas as crianças pegando? Pode, filho. Aí, ele com salgadinho, os 3. Eu peguei e devolvi.
Aí ele, você não vai comer, mãe? Eu falei, não. Por quê? Foi porque não é saudável, filho. Isso não faz bem pra minha barriga. Ponto. 3 aninhos. Ele abriu. Comeu o primeiro. Quer, mãe? Do pacote dele. Eu falei, não, filho. Isso não faz bem pra mamãe. Mamãe não quer. Ele comeu um e fez assim. Eu também não quero mais, não. Eu não falei pra ele que ele não podia. Eu não falei pra ele que aquilo fazia mal pra ele. Modelo. Mas ele falou, se faz mal pra minha mãe não tá comendo, eu vou comer? Aí ele, papai, e aí o papai também não tá comendo. Ele falou, eu? Tô fora, automaticamente. Eu falei, gente, se eu não for o exemplo dele, não adianta eu cobrar. Mas o pai e mãe é muito exemplo, né, para filho. Você vê, os pais que treinam, Meu filho faz corrida. a criança vai junto, né? É impossível sair. Que entra no esquema. Até porque os pais vão levar para o clube, ou vão levar numa prova, vão levar na academia, sei lá. E aí da gente ter o nosso kit no teu dele agora. Mas muito... Nossa, foi um episódio que acho que, assim, para quem souber aproveitar, de verdade. Eu queria que a doutora deixasse... Qual é uma mensagem para quem estiver escutando para ter um pouco mais de... Acho que até autoconsciência. Olha, primeiro, deixe seus objetivos muito claros na vida. Eu sempre vou falar isso. Preste atenção na sua autossabotagem. Se tiver algum trauma, vá procurar um profissional para tratar o seu trauma. Não tenha vergonha disso, porque todo mundo já foi traumatizado em algum momento na vida. E você vai traumatizar pessoas também. Então, acontece, né? E tenha seus objetivos muito claros. Isso para mim, é fundamental. Né? E busque sempre o equilíbrio emocional. Eu falo que é equilíbrio emocional, espiritual e físico. Né? Tudo aquilo que traz equilíbrio para a gente traz uma sensação de bem-estar. E eu acho que tem gente que fala assim, Vânia, se Deus quiser, eu falo, deixa Deus, estou ocupado. Né? Deixa ele lá. Faça você por você. E não terceiriza problemas. Eu estou assim por causa de fulano, de ciclano, do meu pai, da minha família. Não. Você está assim porque você não se conscientizou que é você que tem que fazer sua mudança. E nós é que temos que fazer nossas mudanças. Os profissionais que estão em torno ajudam. Mas se a pessoa não quer, cara, esquece. Não há quem faça. Não adianta. Não adianta. Então, é isso. E como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Bom, no Instagram eu tenho 2, que é o da clínica, que é o @nilmana. E o meu pessoal é @VâniaRenó com W. Né? A gente deixa também aqui pro pessoal. Sim, vai estar na descrição. Na descrição, fica fácil. E para quem quiser correr aí, a gente não pode deixar de citar o óculos Baixa Pace. Então, vocês vão entrar lá, www.baixapace.com.br. Eu não vou dar cupom de desconto, não. Vocês estão muito folgados. Vocês vão entrar lá e vai perguntar, eu assisti o episódio, assim. Qual é o cupom de desconto do episódio da doutora Vânia? Aí vocês entram em contato e perguntam que vai ser mais legal. Para quem ainda não segue lá, Maratonando Histórias Podcast no Instagram. No YouTube, só procurar Isadora Corrêa, vocês vão achar agora, fica mais fácil, o Isadora Corrêa. Sigam e deixa lá o que vocês acham, se vocês têm dificuldade de encontrar o próprio objetivo, porque às vezes a pessoa não tem o objetivo, porque ela nem sabe o que ela quer da vida dela. Como ela faz para... Eu quero. Mas aí eu posso ajudar. Será que eu quero? E aí vocês procuram lá a doutora Vânia, porque foi um episódio muito grandioso mesmo, de verdade. Foi uma delícia mesmo. É isso. Gostei muito do episódio, foi bem legal, né? Foi bem... E encaminha aí para alguém. Encaminha nos grupos. Você que chegou até aqui, até esse momento, ouviu o episódio, provavelmente gostou. Encaminha nos grupos de... eu tenho um grupo de corrida, eu tenho um grupo de teatro, um grupo de crossfit, não sei o que você faz. Encaminha lá e fala assim, gente, vocês precisam, vocês estão tudo doido, né? Assim que vocês acham? Encaminha e fala, todo mundo precisa passar ali com a doutora Vânia. Vai ser muito importante para o pessoal aí. Show? Então é isso. Muito bom. Muito obrigada. Adorei estar com vocês aqui. Espero voltar outras vezes. Tem muito, muito. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.